A mãe biológica da pequena quis subir na vida. Roubou a pequena semente do Marechal Imperial. Quem poderia imaginar que ela daria à luz um pequeno gato do tamanho de uma palma? Desde então, o bebê se tornou um monstro aos olhos da mãe. Ele era espancado e pisoteado todos os dias. E, por fim, foi trancado em um quarto para se virar sozinho. Bem quando o pequeno bebê estava prestes a morrer de fome, a porta do quarto foi de repente arrombada. Um homem alto em uniforme entrou correndo. O herói pegou o pequeno bebê com orelhas de gato brancas. Lily não sabia quanto tempo tinha dormido, até que uma queimação em seu estômago a despertou. Ela abriu os olhos tremendo. Acordou. Vá rápido buscar o suplemento nutritivo. No segundo seguinte, um suplemento com sabor de morango estava perto de sua boca. O pequeno bebê sugou instintivamente. O velho mordomo, sorrindo, olhava para o pequeno ser na cama. Ele amaldiçoava mais uma vez, em seu coração, aquela mulher sem coração. Ousar roubar os genes do Marechal é se colocar em perigo. A única coisa que a esperava era a prisão. Naquele momento, Lily finalmente encheu sua pequena barriguinha. O velho mordomo falou sorrindo. Pequena senhorita, aqui é a residência do Marechal. Em breve, você poderá conhecer o grande Marechal. Lily já tinha ouvido essas 3 palavras, residência do Marechal, mais de uma vez da boca daquela mulher. Parece que é a casa de seu pai atual. Mas ela não estava realmente feliz. Porque aquela mulher também tinha dito que ela era um fardo inútil, que ninguém a amaria. Quando chegou a hora do almoço, Lily descobriu que havia coisas mais deliciosas que a gelatina de morango neste mundo. Era o banquete de frutos do mar favorito dos gatos. No entanto, diante de uma mesa cheia de iguarias, Lily ficou tensa e imóvel. Ela esperava pela chegada do pai. O mordomo apressou-se em confortá-la. Pequena senhorita, não tenha medo. Embora o mestre da casa pareça frio, ele não bate em crianças sem motivo. Lily tremeu toda. O que fazer se ela ficar ainda mais assustada? Nesse momento, um carro flutuante azul escuro pousou suavemente no pátio. Em seguida, o grande portão foi aberto. Um homem em uniforme militar, com uma aura ameaçadora, entrou. Seus traços belos emanavam uma frieza perigosa. Lily lançou um olhar e logo desviou rapidamente o olhar. Ela se perguntava se deveria chamá-lo de papai, mas tinha medo de ser rejeitada. Nesse momento, a voz grave do homem soou. Ela era fria, assim como ele. Quantos anos você tem? 4. Tenho 4 anos. Lily respondeu com uma voz suave. Você fez o teste de potencial espiritual? Qual nível? Ao ouvir isso, o coração de Lily apertou. Suas pequenas mãos se entrelaçaram ainda mais nervosamente. Ela pronunciou aquela letra tremendo. Assustada, nem ousava levantar os olhos para ver a expressão do pai. Entendido. Vamos comer. Ainda era uma voz sem emoção alguma. Mas Lily levantou a cabeça, surpresa. Ele não a repreendeu. E não disse que ela era inútil. Naquele momento, o mordomo já tinha servido o almoço de Jiki. Havia 10 vezes mais pratos do que diante de Lily. A pequena Lily abriu a boca de espanto. O papai comia tantos sabores. Pai e filha comeram em silêncio. Lily, com um ar felino, se escondeu atrás da tigela. Depois de algumas garfadas, levantou a cabecinha para espiar à frente. Ela achava que ainda estava bem escondida. Na verdade, com a percepção de Huan Xiao. Como ele não perceberia? Ele simplesmente não sabia como interagir com aquele pequeno animal. Por isso fingiu não se importar. O pequeno gato comia admirando o belo rosto do papai. Sem perceber, comeu demais. Fez uma pequena bolha cantando. Depois cobriu rapidamente a boca. Seu rostinho se enrugou todo, um pouco confuso. Foi então que Huan Xiao falou friamente. Mordomo. Lily se assustou de medo. O mordomo idoso se aproximou. O que deseja o senhor da casa? Vá buscar o remédio para ajudar na digestão. A refeição de Huan Xiao ainda não terminou. Nem é preciso dizer para quem esse remédio é. Lily ainda parece ter dificuldade em acreditar. Ela olha para o pai com olhos bem abertos. O mordomo, sorrindo, lhe entrega o remédio. Ele sabe que o general se preocupa com a pequena senhorita. Infelizmente, ele tem um rosto naturalmente carrancudo. Lily pegou o remédio, extremamente feliz. Obrigada, papai. A vozinha doce e suave ressoou de alegria. Mesmo que a pessoa à sua frente não respondesse, ela estava muito satisfeita. Sem saber que o jovem pai à sua frente pensava na verdade, que o bebê realmente comia muito pouco.
Comia até menos da metade do que seus 3 filhos comiam quando pequenos. Não sei se consigo fazê-la engordar um pouco. Como militar, Huan Xiao sempre comeu rapidamente, mas seus movimentos eram cheios de elegância. Logo depois, ele pousou os talheres. Seus olhos azul gelo se voltaram para o pequeno bebê. Qual é a sua forma animal? O rosto de Lili empalideceu instantaneamente. Seus olhos lentamente ficaram vermelhos e úmidos. Huan Xiao quase perdeu a calma. Por que está chorando? Papai. Lili vai ser muito obediente. Papai, por favor, não me rejeite. Lili está com muito medo. Sua forma animal é um gatinho de pelúcia do tamanho de uma palma. Antigamente, toda vez que via aquela mulher, ela tinha o rosto cheio de nojo. Dizem que o clã das estrelas nunca apresentou uma forma tão fraca. Dizem que ela é uma besta ferida. Ouvindo a voz infantil suave, uma tristeza pungente coava. Yuan Xiao ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, estendeu a mão, pegou a pequena e a colocou em seu colo. Eu não vou te deixar. Uma voz calma e firme de pai soou acima dela. Claramente não havia emoções desnecessárias. Mas Lili ouviu uma promessa no tom de sua voz. Lili levantou seu rostinho jovem. Em seus olhos azuis claros como o oceano, lágrimas brilhavam. Eu sou um gatinho de pelúcia tão macio e fraco. Sou pouco maior que a palma do papai. Ela também fez gestos fracos com a mão. Lili é uma besta inútil. Uma besta ferida que ninguém quer. Ao falar da besta residual, Lili abaixou a cabeça, triste. Ela tinha medo de ver desgosto nos olhos do papai. Uma mão pousou em suas orelhas fofas e as acariciou. Não é uma besta residual. Lili levantou a cabeça. Ela viu nos olhos azul gelo do papai, que ele ainda estava calmo como sempre. Ela inclinou a cabeça e esfregou o rosto na grande palma do pai. O papai ainda me quer? Huan Xiao fez um som de aprovação. Não acrescentou nada além disso. Lili imediatamente sorriu. Ela ria de forma doce e obediente. Mesmo assim, as lágrimas escorriam sem que pudesse contê-las. Papai, você é o melhor papai do mundo. O coração de Lili se aliviou um pouco. Isso aproximou muito o pai e a filha. Depois da refeição, Huan Xiao precisava ir trabalhar. Lili ficou no pátio, relutante em se separar. Até que o carro flutuante se afastou tanto que não podia mais ser visto. Foi só então que ela desviou o olhar. O mordomo ao lado observava surpreso. O senhor da casa nunca foi próximo de ninguém. Mesmo os 3 jovens senhores nunca foram abraçados por ele quando pequenos. Sem falar em consolar uma criança. Mas a senhorita Lili sendo tão doce e delicada. Isso não parece surpreendente. Ela é diferente de todos os filhotes do clã das bestas estelares. Os jovens do clã das bestas estelares são fortes e muito destrutivos. Mesmo que tenham acabado de nascer. Os jovens que nascem se transformam em forma animal após alguns meses. Sua mobilidade é muito maior que a dos bebês humanos. Desde que consigam andar, eles causam todo tipo de destruição. Uma simples pesquisa na internet. E se vê por toda parte pais de bestas estelares enlouquecidos por causa de seus próprios filhotes. Enquanto isso, Lili está sentada obedientemente em seu pequeno sofá pessoal. Um pequeno sofá cor-de-rosa em forma de almofada de pata de gato. Havia também uma pequena almofada macia em cima. O robô inteligente Xiaomi trouxe-lhe um sumo de leite com fruta. Lili agarrou a palhinha com a boquinha e bebeu um grande gole. As suas bochechas incharam instantaneamente como balões. Depois, o Xiaomi ligou-lhe o projetor. O que passava era o desenho animado mais popular do espaço. Lili adorava assistir. O mordomo não conseguiu evitar. Usou o seu terminal pessoal para tirar uma foto de Lili, que bebia sumo pela palhinha enquanto via desenhos animados. Na foto, ela parecia um pequeno bonequinho de massa de arroz pegajosa. Não, isto não pode ficar assim. Uma foto tão fofa não pode ser admirada só por ele. Qian era o mordomo que agia discretamente. Por engano, enviou a foto para o terminal do mestre da casa. Huan Xiao, que acabava de chegar à legião, estava a tratar de documentos. Vendo o ícone a piscar de uma nova mensagem nas notificações. Sem pensar muito, clicou nela. Então, uma foto em ultra alta definição. De uma adorável criaturinha branca a segurar uma palhinha apareceu ampliada. O que mais se via? Também estava o seu adjunto atrás dele. O que está a acontecer? Como é que uma foto dessas foi parar ao terminal do Marechal? Mas ela é mesmo demasiado fofa. De onde veio esta coisinha adorável? Basta um olhar e o coração derrete por completo. Não, ele precisava de olhar mais um pouco. Huan Xiao,
que fixou a foto por 2 ou 3 segundos. Já tinha movido o dedo para o X no canto superior direito, mas não sabia por que não conseguia clicar. Nesse momento, o mordomo enviou outra mensagem. Desculpe, mestre da casa. Enviei isto por engano. Devo reenviar? Huan Xiao respondeu a mensagem sem expressão. Não é preciso. Depois, a sua mão salvou novamente a foto, sem que ele conseguisse controlar. Continuar a trabalhar. O adjunto atrás dele estava tão curioso que quase explodia. O que está a acontecer? Quem é este pequeno bolinho de arroz tão fofo e macio? Como é que a espécie deles, as feras estelares, poderiam ter crias tão fofas e pegajosas? Depois, lançou um olhar ao marechal de rosto impassível. Não se atreveu a perguntar. Imagem. A partir desse momento, o mordomo às vezes deixava-se levar por um erro. Até a hora do almoço. Marechal, o seu almoço chegou. O adjunto abriu suavemente a porta. Ao ver o marechal encarar o ecrã com uma expressão mais séria do que o habitual, não pôde deixar de pensar, terá acontecido algo grave? Depois, enquanto colocava a comida, viu de relance um vídeo. Meu Deus! Era novamente o bolinho de arroz da manhã. No vídeo, Lili segurava uma pequena tigela, bebendo uma sopa de peixe cremosa e deliciosa. Os seus olhos azuis brilhavam intensamente. O adjunto ficou hipnotizado, completamente absorto na cena. Quase derramou a bandeja na cara de Yuan Xiu. O que estás a ver? O tom frio fez o adjunto estremecer, ainda com um sorriso enternecido no rosto. Desculpe, marechal. Colocou rapidamente a comida. Depois saiu do gabinete, virando-se 3 vezes para trás. Como é que nunca soubera antes que o marechal também tinha este tipo de ternura? Inhan gosta de ver coisas parecidas com bolinhos de arroz pegajoso. Ele também queria tanto um. Que há aqui? O adjunto abriu o seu terminal e começou freneticamente a procurar vídeos da criaturinha na internet. Depois passou por dezenas de publicações de vários donos, cujas crianças tinham rostos assustadores. Desistiu. Um pequeno tão fofo e suave assim. Mas onde é que o marechal o encontrou? Sem saber que o seu pequenino era cobiçado, Huan Xiao terminou a refeição e continuou a trabalhar como se nada fosse. Apenas, o seu ritmo de trabalho acelerou consideravelmente. Depois, o marechal, que costumava fazer horas extra, voltou para casa mais cedo do que o normal. Na residência do marechal, Lily estava sentada no jardim, apoiada no rostinho, olhando para o céu. Senhorita, deveria entrar primeiro em casa. O marechal tem muitas coisas para fazer todos os dias. Às vezes, nem sequer volta durante vários dias. O mordomo trouxe-lhe um copo de leite. Mal ele terminou de falar, um som de trovão ecoou. Um carro flutuante familiar descia lentamente. Lily gritou de alegria e correu até ele, deixando o velho mordomo esfregando os olhos, incrédulo. Isso é razoável? Depois que pai e filha comeram, Huan Xiao sentou-se como de costume no sofá assistindo às notícias militares. O bolinho de arroz branco e fofinho estava sentado quietinho ao lado. As 2 mãozinhas repousavam sobre os joelhos juntos. Houve um momento de silêncio. Huan Xiao começou a se sentir estranho. Ele se lembrou de suas interações com os filhos. Todos os dias era apenas treino. Coisas como laços entre pai e filho não existiam. Huan Xiao pensou sem expressão. Esse tipo de interação claramente não era adequado para sua filha, tão pequena e tão doce. Se a fizesse treinar, ela choraria, não é? Embora já fosse pai de 3 filhos, o grande marechal Huan Xiao, ainda assim um pai de primeira viagem, pegou seu terminal pessoal. Com um rosto sério, ele publicou na rede estelar a primeira pergunta de sua vida. Ele pedia ajuda como um novo pai sobre como cuidar de uma criança. Rapidamente recebeu sua primeira resposta. Que engraçado. Ainda tem gente que pergunta como cuidar dos pequenos. Quando não obedecem, não basta pegá-los e dar uma palmada? Ao ver isso, as sobrancelhas de Huan Xiao se franziram. Ele olhou de relance para o pequeno ao lado, tão obediente que chega a ser inacreditável. Então, essa sugestão pode ser ignorada. Como pai de 2 filhos, compartilho minha experiência com este internauta. Nunca mostre boa vontade a eles. Criaturas como Lan sabem muito bem como serem insistentes. Jamais os mime. Caro novo papai, cuide bem de si. Melhor marcar uma consulta com um psiquiatra antecipadamente. Minha mente não foi corrompida. Primeiro fui completamente exaurido pelo meu próprio monstrinho. Os pequenos? Mas isso é fácil de criar.
Basta encontrar um pátio um pouco maior e jogar lá alguns brinquedos resistentes a mordidas. Tranque a porta à prova de invasão para que ele possa brincar lá o dia todo. Só lembre-se de alimentá-lo nos horários certos. Uau! Isso é incrível lá em cima! Isso é selvageria pura, hein? Aqui, aconselhamos os novos papais a comprarem um seguro primeiro, querido. Temos seguro pessoal aqui. Seguro contra a destruição da casa e contra mordidas dos pequenos. Por favor, pense bem nisso. Huan Xiao ficou tonto. Isso é simplesmente absurdo. Sua postagem pedindo ajuda virou uma sessão de críticas ao pequeno. Huan Xiao leu cerca de uma centena de comentários. Nenhuma mensagem útil. Por fim, ele acessou um site de consultoria profissional e procurou um consultor em puericultura com boa reputação. Como um novo pai deve interagir com sua filha? O mestre em puericultura parecia muito profissional. Posso saber a idade da sua filha? E qual é o temperamento dela? 4 anos. Ela é muito calma e doce. O mestre em puericultura pareceu não acreditar. Calma e doce. Essas duas palavras não têm nada a ver com os filhotes da raça das feras estelares. Então, Huan Xiao explicou mais detalhadamente. Por exemplo, hoje, ela ficou sentadinha no jardim esperando eu voltar do trabalho. Depois só jantamos juntos. Agora ela está sentada ao meu lado assistindo TV. Mas eu não sei como conversar com ela. Ele digitou essas palavras objetivamente. A outra parte enviou uma sequência de haha. Irmão, você está brincando comigo, né? Psicose é um sintoma de doença mental. Você não está tendo alucinações causadas pelo tormento da sua própria criança, está? Recomendo que procure um psicólogo. O grande marechal Huan Xiao percebeu, pela primeira vez, que sua língua materna era o silêncio. Os internautas não são confiáveis. Os especialistas também não são. No fim, Huan Xiao desligou seu terminal pessoal. Olhou para Li Li. Preciso ir treinar. Quer ir comigo? Os lindos olhos azuis de Li Li brilharam. Ela balançou vigorosamente a cabeça. Sim, claro, Huan Xiao não era louco a ponto de levar sua filha, mas deixá-la sentada do lado de fora da sala de treino, observando o papai se exercitar habilmente em vários equipamentos. Seus movimentos são calmos, poderosos e de grande beleza. Lili se transforma instantaneamente em uma pequena fã, e ela agita seus bracinhos rechonchudos para encorajar. Ele traz uma toalha para enxugar o suor. Ainda é o mesmo treino de antes. Mas hoje, Huan Xiao se sente especialmente realizado. Após o treino, é hora das crianças dormirem. Huan Xiao carrega Lili até a pia para se lavar, observando a pequena segurando uma escova de dentes rosa clara, o rosto rechonchudo coberto de espuma. Huan Xiao pegou o terminal sem saber como. Quando voltou a si, dezenas de fotos apareciam no terminal. Huan Xiao ficou em silêncio. Sua mão também. Parece que tem um pouco de vontade própria. No dia seguinte, quando Li Li acordou, como de costume, Huan Xiao já havia partido para o quartel-general do exército. Depois do café da manhã, Li Li brincava sozinha no jardim. A luz do sol caía em manchas através das folhagens. Li Li encontrou um canto tranquilo sem ninguém. Nesse lugar, isso não deveria ser descoberto, certo? Li Li, um pouco nervosa, fechou os punhos. Então ela sacudiu suas pequenas nádegas. Uma grande cauda fofa e branca como a neve surgiu debaixo da saia. O robô Xiaomi, ao lado, sobressaltou-se. Lily apressadamente apertou sua cauda fofa contra si. O que? É nosso segredo, certo? A tela no rosto de Xiaomi mostrava caracteres embaralhados. Depois, exibiu um sorriso. Lily se sentiu aliviada. Xiaomi não vai contar. Lily soltou um suspiro de alívio. Ela pegou uma pequena cadeira. Sentou-se e penteou o cabelo. A grande cauda de gato parecia mais macia. Ela não pôde deixar de esfregar seu rosto. É tão confortável. Embora seja um pouco inútil. Mas Lily ainda gostava de sua forma de gato. É só que sua antiga mãe odiava muito sua aparência animal. Ela desenvolveu o hábito de se esconder e se transformar. Mas ela não sabia que a casa na verdade estava equipada com câmeras. Na verdade, elas monitoram toda a mansão do Marechal a 360 graus, sem ponto cego. Devido ao status especial de Huan Xiao, há muitos documentos importantes em casa. Mas, enquanto o alarme não dispara, Huan Xiao normalmente não os consulta. Mas hoje, ele não recebeu notícias do mordomo. Durante seu horário de trabalho, inconscientemente abriu a vigilância da casa. E então, Huan Xiao ficou paralisado. Sua filha. Atrás dela,
uma grande cauda de neve flutuante apareceu. Como membro da raça das bestas estelares, ter cauda e orelhas é normal. Por exemplo, sua forma animal é a de um tigre, com uma longa cauda como um chicote, acompanhada de escamas afiadas. Mas a aparência de Lily é algo que ele nunca viu. Huan Xiao lembrou da pequena criatura que o abraçava. Chorando, ela disse que era uma besta mutilada. Era um gato ragol. Depois disso, ele também procurou na base de dados de formas animais das bestas estelares, mas não encontrou nenhuma espécie chamada gato ragol. Huan Xiao, com seus olhos azul escuros calmos, bateu levemente na mesa com os dedos. Um animal selvagem residual? Receio que a realidade não seja tão simples. Nesse momento, Lily ainda não sabia que seu pequeno colete já havia caído pela metade. Depois de pentear a pelagem da cauda, ela a escondeu. Um dia passou rapidamente. No entanto, hoje, Huan Xiao não voltou para casa mais cedo. Até às 11 da noite. Lily já havia adormecido no sofá macio. Huan Xiao, cheio de sangue e energia, finalmente desceu do carro flutuante. O mordomo tremeu com o frio emanando dele. Em uma hora tão tardia da noite, parece que ele saiu para executar uma missão temporária. Em situações normais, o chefe de família permaneceria na legião. Por que ele voltou tão especialmente hoje? Não é por causa da jovem dama, não é? O mordomo pensou com uma expressão estranha. Mas ele também achava que era impossível. Chefe da família, você voltou. A jovem senhora ainda está esperando por você. Huan Xiao apenas murmurou frio. Seus olhos azul profundo pousaram sobre a bolinha de arroz glutinoso enroscada no sofá. Suas sobrancelhas se franziram. Nesta tarde, ele recebeu notícias. Uma cidade do planeta 2210 foi atacada por insetos. Ele estava encarregado de liderar as tropas para as operações de pacificação. Essa operação se prolongou até às 10 da noite. Mas em sua mente, ele ainda estava preocupado com algo. Foi forçado a voltar para casa sem nem trocar de roupa. Sentiu um olhar. Lily abriu os olhos, ainda confusa. Então viu o homem alto à sua frente. Papai. Ela abriu a boca com um pouco de alegria. A vozinha doce bateu no coração de Huan Xiao. Todas as emoções negativas causadas pelo assassinato se dissiparam instantaneamente. Ele se inclinou para pegar sua filha nos braços. Os bracinhos pequenos imediatamente se enrolaram em seu pescoço. Foi uma sensação mágica para Huan Xiao. Seu corpo ficou tenso. Ele estava prestes a convencer a pequena a soltá-lo. Mas percebeu que a cabecinha de Lily havia se inclinado e ela adormeceu de novo. Ela também se encolheu um pouco mais em seus braços. Ele hesitou por um momento. Huan Xiao havia levado a pessoa para seu próprio quarto. Ele também estava muito cansado hoje. No momento em que entrou no quarto, os olhos azul profundo de Huan Xiao se transformaram em fendas bestiais. Rapidamente, o corpo humano foi substituído por uma criatura totalmente branca. Substituído por uma criatura com padrões azul gelado. O tigre Kirin. É o sangue herdado de sua família através das gerações. Ele subiu cuidadosamente na grande cama do quarto. Comparado à enorme besta de mais de 3 metros. O pequeno bolinho de arroz glutinoso branco como a neve enroscado em seu peito. O majestoso tigre Kirin inclinou a cabeça. Ele até aproximou sua pata de tigre para comparar. Ele é realmente muito pequeno. Ele abriu a boca e bocejou. Pegou o pequeno bolinho de arroz glutinoso em seus braços. Então, também fechou os olhos para descansar. Desta vez, para a missão. Para evitar uma contaminação das bestas extraordinárias que causaria perdas maiores. Ele usou seu poder espiritual. Até agora, sua cabeça estava atravessada por dores agudas. No entanto, o som regular da respiração de sua filha em seus braços chegou. Huan Xiao sentiu o pequeno rosto macio se pressionar contra seu pescoço. Tão confortável que ele apertou os olhos. O que está acontecendo? Sua cabeça não parecia mais tão dolorida. Ele não pôde deixar de ficar um pouco confuso em sua mente. Desta vez, o efeito do supressor é surpreendentemente bom. Parece que hoje ele finalmente poderá dormir bem. Ainda não era amanhecer. Huan foi novamente acordado por uma série de tosses. No escuro, ele abriu os olhos. Ah! Uma voz infantil veio de seus braços. O tigre Kirin abaixou a cabeça. Um pequeno bolinho de arroz glutinoso em forma de bola, encolhido como um camarão, estava enroscado em seu peito. O pequeno rosto que era originalmente de um branco intenso havia adquirido um tom vermelho. Papai! Lily se sente muito mal. Lily fechou os olhos. Ao ouvir o choro de sua filha, o coração de Huan Xiao se apertou.
Mas afinal, ele é um marechal. Ele rapidamente recuperou a calma. No momento em que o poderoso tigre Kirin saltou da cama, ele retomou sua forma humana. O mordomo. Chama Juan Kindra. Lily está com febre. Ao ouvir isso, o mordomo imediatamente ficou horrorizado. Certo. Vou informar imediatamente o jovem mestre Tang. Enquanto isso, primeiro hospital das bestas estelares. Juan Kindra desligou o telefone e sorriu suavemente. Prima, isso promete ser realmente divertido. Quando recebeu a ligação do mordomo, era possível ouvir vagamente do outro lado a voz de Juan Xiao pedindo para alguém comprar compressas contra a febre. Ele nunca tinha ouvido a voz de seu tio tão urgente antes. Juan Kindran ficou curioso sobre essa pequena prima que apareceu de repente. 15 minutos depois, Juan Kindran ficou um pouco surpresa ao ver a garotinha na cama. Antes, ele havia passado pelo Centro de Detecção de Habilidades Mentais. Ao ver que essa garotinha parecia ter perdido a mãe, ele se aproximou para oferecer algumas palavras de conforto. Ele até lhe deu um doce. Quem teria pensado? Na verdade, era a filha do seu tio. Mas provavelmente havia outra história por trás de tudo isso. O que está acontecendo? Juan Xiao franziu a testa ao ver sua filha sofrendo. A situação melhorou um pouco. Só que ela parecia estar tendo um pesadelo. Estou tentando acordá-la. Afinal, é um médico de destaque que pode entrar no primeiro hospital tão jovem. Pouco depois, Lily abriu os olhos ainda confusa. Sua cabecinha repousava no travesseiro. Entre seus cabelos bagunçados, um par de grandes orelhas peludas pendia. Ela ainda não tinha percebido. Juan Xiao também não deu atenção. Mas o olhar frio e penetrante de Juan Kindra observava isso com interesse. Essas orelhas peludas parecem que poderiam ser facilmente beliscadas. Lily acabará de acordar de um pesadelo. Ao ver Juan, não pôde evitar. Ela se sentou na cama. Seu pequeno corpo se jogou nos braços do papai. Com uma vozinha trêmula, ela chamou ternamente papai. A mão de Juan Xiao pousou nas costas da pequena. Ele a acariciava suavemente. Juan Kindra ergueu levemente as sobrancelhas. Ainda é o mesmo tio de rosto gelado o ano todo? Não se mexa muito agora. Você ainda está com febre alta. Ela ouviu uma voz clara e fria. Lily virou seu pequeno pescoço. Ela viu um jovem de pé ao lado. Seus cabelos e cílios eram brancos como a neve. Mas seus olhos tinham uma bonita cor âmbar. Olá, priminha. Os olhos de Ji Kindran brilharam levemente. As orelhas de Lily se moveram. Você é o irmão que me deu doces. Então ela percebeu de repente que suas orelhas estavam à mostra. Lily deu um grito de terror. Então, se escondeu debaixo das cobertas. Não queria sair, não importa o que dissessem. Papai, você e seu irmão, saiam primeiro. Certo? Saíam primeiro. Ela cobriu suas orelhas peludas com as duas mãozinhas. Quanto mais queria voltar ao normal. Essa orelha não vai desaparecer mais. O que fazer? Papai não vai me abandonar, vai? Lily estava tão preocupada que quase chorava. Rápido, volte para casa. Como você pode ser tão desobediente? Ela beliscou sua orelha e falou docemente. As duas pessoas do lado de fora ouviram. Os lábios bem desenhados de Juan Kindran se esticaram levemente em um sorriso. Como pode existir um serzinho tão doce? E ainda por cima, ela briga com sua própria orelha. Sábia. Saia rápido. Você vai se sentir desconfortável. O pequeno Xiao vai levantar a coberta. O serzinho escondido debaixo da coberta se assustou. Então percebeu que sua cauda também estava à mostra. Lily, assustada, agitou suas mãozinhas. Ela pode cuidar das orelhas, mas não da cauda. Afinal, ela só tem duas mãos. Não tenha medo. Uma mão grande acariciou sua pequena cabeça de pelúcia. Não precisa se esconder. Eu disse. Não importa quem você é. Não tem importância. Você é simplesmente minha filha. A voz grave e firme de Juan Xiao parecia ter um efeito calmante. Lily olhou para ele surpresa. Então suas orelhas começaram a tremer. De repente, ela começou a chorar. Mas desta vez, ela despejou todas as suas frustrações internas. Então vimos o pequeno correr para o seu pai. Num piscar de olhos, ela se transformou em um pequeno gato do tamanho da mão. Um pequeno gato ragol completamente branco, com apenas as orelhas prateadas de cada lado. Dois grandes olhos azuis, brilhantes e límpidos. Juan Xiao e Ji Kindran estavam completamente atonitos. Como poderia existir uma criatura tão adorável? Era como um ser das lendas ancestrais. Vendo a pequena bola de pelo saltar, Wang Xiao, sem pensar,
estendeu a mão para pegá-la. 4 pequenas patas cor-de-rosa apoiaram-se suavemente em sua palma. A pequena cabeça se enfiou em seus braços e fez um pequeno movimento. Em sua boca, emitia continuamente miados suaves e infantis. Por um instante, 2 pares de olhos fixaram-se na pequena bola de pelos. Não se podia deixar de achar que esse pequeno ser tinha um grito tão melodioso. Nesse momento, Lily também estava chocada como um gato. Droga! Como não consegui controlar completamente minha transformação? Será que posso voltar atrás? Lily fechou os olhos e tentou. E então, nessa tentativa, seu pelo fofo se inflou como um dente de leão. Parecia uma flor de dente de leão. Infelizmente, ela não conseguiu voltar a ser ela mesma. Lily, tonta, desabou nos braços de Huan Xiao. O que fazer? O que fazer? Será que, a partir de agora, ela só poderá se mover sendo carregada pelo pai? Felizmente, 2 dias depois, a febre de Lily caiu. Ela finalmente recuperou sua forma humana. Depois de cuidar dela por 2 dias, Huan Xiao também voltou ao trabalho. Huan Qingran fez-lhe um último exame médico. Depois de confirmar que estava completamente recuperada, ele não partiu. Uma pequena prima. Quer sair? Lily piscou os olhos. Sair. Desde que chegou a este mundo, além de ter sido levada ao Centro de Detecção de Força Mental, ela não tinha ido a lugar algum. Sempre foi criada nesse alojamento alugado isolado, escondida como se não devesse ver a luz. Huan Qingran olhou para o pequeno olhar impaciente de Lily. Ele segurou sua pequena mão e a levou para fora. Depois, a pegou nos braços e a colocou em um carro flutuante prateado. Era a primeira vez que ela entrava em um carro flutuante. Lily estava um pouco nervosa. Sua pequena mão segurava firmemente seu vestido. Vendo isso, Huan Qingran não pôde deixar de sorrir. Há algum lugar que você queira brincar? Ao ouvir a pergunta de seu irmão, a atenção de Lily foi desviada. Estou em Fuque. Neve. Explorar os locais de diversão próximos. A voz de Huan Qingran era suave. Enquanto Lily se perguntava para quem ele estava falando, diante deles apareceu uma tela de projeção de aparência futurista. Um bom mestre. Pesquisa bem-sucedida. De acordo com sua solicitação, há no total 1.200 locais de diversão adequados para crianças. Lily apenas teve a impressão de que a tela diante dela brilhava. Um parque de diversões apareceu. É o maior parque de diversões desta cidade. Vamos ver se há atrações que você goste. Os longos dedos de Huan Qingran tocaram a tela. Os olhos de Lily se abriram bem. Seus olhos estavam cheios de uma expectativa que ela nem entendia. Mas no segundo seguinte, ela não podia mais esperar por isso. Enquanto a tela se expandia, gritos ecoavam de dentro. Era uma máquina que lançava as crianças bem alto no ar, pelo menos centenas de metros antes de uma queda livre. Pouco antes de tocar o chão, eram pegas por uma pessoa com asas. Enquanto isso, os jovens não tomavam nenhuma medida de segurança. O rosto de Lily ficou pálido de medo. Mudar. Escolher outro. O próximo projeto. São alguns jovens correndo atrás de uma bola na grama. No começo, era considerado normal. Mas rapidamente, eles se transformam em forma de besta estelar. Começam a lutar em grupo. Huan Qingran nem pensou e saltou. Com o pequeno corpo de sua prima, ela poderia ser atingida como uma bola. O próximo parece um pouco mais normal. É mais ou menos como as montanhas russas que Lily viu na televisão em sua vida anterior. No entanto, olhando mais de perto, a velocidade dessas montanhas russas é quase mais rápida que um foguete. E olhando ao redor, há literalmente centenas de pistas redondas, altas e emocionantes ao mesmo tempo. Lily pegou seu pequeno coração nos braços. Ela pensa que talvez realmente não esteja à altura. De repente, perdeu todo o interesse no parque de diversões. Finalmente, Qingran escolheu algumas atrações mais suaves. Esta se chama teleférico. Durante o dia, pode-se ver o mar de nuvens. À noite, pode-se ver as estrelas. E há também este oceano estrelado. Barcos de todas as formas flutuam no mar de estrelas. Até as pessoas podem flutuar e navegar no céu estrelado. Os olhos de Lily brilharam ao ouvir isso. Quero ir ver as estrelas. Huan Qingran assentiu com a cabeça. Então vamos por aqui. A propósito, a empresa do seu irmão fabrica naves espaciais. Mais tarde, ele poderá te levar para ver o universo. Ao ver o olhar um pouco confuso de Lily, Huan Qingran acrescentou uma frase. Seu irmão mais velho. Ao mesmo tempo, ela se sentiu um pouco desconfortável. Por que eu não tenho uma irmãzinha tão doce e fofa? O carro flutuante sobrevoava a cidade movimentada.
Ele finalmente parou em frente a um enorme parque de diversões. Lily olhava para fora com cautela, puxando a janela do carro. A maioria das pessoas que passavam estavam com crianças. Mas essas crianças pareciam muito maiores do que ela. Vamos lá. Juan Kindram pegou Lily nos braços e saiu do carro flutuante. Lily usava hoje um vestido de princesa cor de cerejeira. Pequenina e doce, estava sentada no ombro do irmão. Ela desviava rapidamente o olhar, envergonhada, ao cruzar o olhar dos outros. Agarrou-se nervosamente à jaqueta do irmão com as mãozinhas. Não tenha medo. Juan Kindram riu suavemente. Ele a carregava com um braço até a bilheteria. Logo, ela foi cercada como uma mascote. Ei, cara! É sua filha? Um jovem tentava em vão conter o filho que escalava por cima dele. Ao se virar, Kindram percebeu. Olha como a garotinha é comportada e quietinha. A inveja em seus olhos estava prestes a transbordar. Aire, fica quieto, tá bom? Acredita ou não, eu vou te dar uma palmada. Então, algo que deixou Lily boquiaberta aconteceu. Aquela criança que parecia ter no máximo 5 anos, de repente se transformou em um urso de mais de 1 metro de altura, e começou a brigar com o pai. Todos ali pareciam não se surpreender nem um pouco. Até muitas crianças no colo dos pais aplaudiam e torciam, por estarem muito próximos deles. Juan Kindram recuou um pouco segurando o bebê fofinho. Quando os seguranças do parque chegaram para conter o pai e o filho, aquela confusão finalmente terminou. Lily, que assistiu a tudo, não se sentia muito bem. Irmão mais velho. Por que sua filha não faz nenhum som? Ela não é uma boneca realista, é? Um homem se aproximou. Sua filha estava sentada em seus ombros, batendo na cabeça dele. Me diga o endereço de onde você a comprou. É exatamente o meu sonho. Os outros também prestaram atenção ao ouvir isso. Eles também queriam uma. Lily não conseguiu se conter. Ela levantou com os olhos cheios de entusiasmo. A cabecinha saiu dos braços do irmão e olhou para ele cheia de expectativa. Não, não é isso. Sua voz era suave e um pouco trêmula. Isso realmente derreteu o coração de todos os pais e mães presentes. Lily não é uma boneca realista. Ela é a irmã do irmão dela. Depois que falou, percebeu que todos os olhares estavam um pouco estranhos. E por alguns segundos, tudo ao redor ficou extremamente silencioso. Meu Deus! Ela não é uma boneca realista. Há regras claras no país. As criaturas realistas não podem ser realistas demais. Devem ter características específicas de robôs. Então, essa garotinha. Ela é realmente humana. Num instante, as pessoas ao redor olhavam para Lily com olhos brilhantes. Lily ficou assustada com eles. Apressou-se em se esconder nos braços do irmão. Juan Kindram tinha um leve sorriso nos lábios. Ela usou seu terminal pessoal para comprar 2 ingressos. A jovem funcionária ao lado carinhosamente colocou a pulseira do bebê na mão de Lily. Obrigada, irmã mais velha. Lily agradeceu de forma muito educada. Sua vozinha doce e fofa derreteu corações. A funcionária não conseguiu evitar cobrir a boca e gritar. Como pode haver um bebê tão fofo? Uau, ela ainda me chamou de irmã mais velha. Dá-me uma pulseira. Outra pessoa se aproximou. A funcionária imediatamente retirou o sorriso de tia. Exceto por esse bebê que parece um anjo. Os outros não merecem que ela mostre uma expressão tão boba. Eles entram no parque de diversões. Juan Kindram já havia planejado o roteiro para sua priminha. O primeiro destino é o carrossel encantado. Assim que se sentam, a paisagem ao redor se transforma em uma pradaria virtual. A pessoa está sentada sobre o cavalo, como se estivessem galopando pela pradaria. Quando chegaram, já havia muitas pessoas se divertindo. É claramente uma cena de conto de fadas. Mas todos são levados a uma dança caótica. Quando as crianças montam no cavalo de plástico, é realmente como se fosse um cavalo selvagem em liberdade. Alguns ficam de pé sobre o cavalo e gritam. Outros se transformam diretamente em criaturas estelares, começando a correr de 4 patas junto com o cavalo. E há um que é realmente impressionante. Ele está sentado nas costas do cavalo fazendo lição de casa. Ao ver isso, Lily não pôde deixar de se aproximar discretamente do ouvido do irmão. Irmão, que tal esperarmos um pouco antes de subir? Nesse momento, ela realmente sentia que não pertencia a este mundo. Eu vou ficar com você. Do que você tem medo? Os olhos de Lily brilharam. Tá bom, então. Na verdade, todo o seu rostinho redondo e fofo se iluminou de alegria. Ela foi puxada pelo irmão para escolher um cavalo artificial.
Seu irmão sentou-se logo atrás dela. Quando o brinquedo começou a funcionar, o cavalo embaixo dela de repente pareceu ganhar vida. Ele sacudiu a cabeça e relinchou. Lily arregalou os olhos. O ambiente ao redor também mudou. Um poderoso cavalo negro atravessou o túnel estrelado. Eles de repente se viram em uma imensa pradaria sem fim. Irmão, a pradaria é tão grande. E ali, aquilo são montanhas nevadas? Juan Kingran segurava as rédeas. Ela pegou o pequeno ser branco e fofinho em seus braços. O jovem de temperamento elegante e frio e o pequeno adorável e doce. Imediatamente chamaram a atenção de muitos turistas. Muitas pessoas pegaram seus celulares para filmar. Rapidamente, vários vídeos apareceram na internet. Eram apenas Juan Kingran e Lily, o irmão e a irmã. Ambos, o grande e o pequeno, tinham uma beleza digna dos deuses. Um era uma poderosa fera estelar de alto nível. O outro, adorável e fofinho, era simplesmente o pequeno sonho de todos os pais de feras estelares. Não importa o vídeo. Todos foram assistidos inúmeras vezes pelos internautas. Lindo demais! É assim que deve ser o meu marido dos sonhos. Ah, 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 ah. Essa criança é realmente muito comportada, né? Eu adoraria ouvi-lo me chamar de irmã mais velha. Eu sou diferente. Quero que ela me chame de cunhada. Ei, você aí em cima. Você até balançou o seu ábaco na minha cara, hein? Que Kingran e Lily se tornaram famosos. No entanto, os dois envolvidos não fazem ideia. Nesse momento, eles chegaram do outro lado do oceano estelar para pegar o barco. Mas assim que entraram na cabine, de repente um grande estrondo soou atrás deles. E gritos se espalharam pela multidão. Assustada, Lily imediatamente abraçou as pernas de Juan Kingran. Eles viram um enorme lobo cinzento, comparável a um prédio. Seus olhos vermelhos como sangue espalhavam destruição. Várias pessoas foram arremessadas longe com apenas uma patada do lobo cinza. Uma delas caiu no chão, com sangue jorrando. Quando Lily já tinha visto uma cena dessas, todos ficaram paralisados. Ela viu o lobo cinza avançar direto em sua direção. Juan Kingran protegeu Lily atrás dela. Ela saltou para o ar. Seu corpo cresceu instantaneamente, transformando-se em um enorme leopardo das neves azul e branco. Tinha um belo par de chifres brancos na cabeça. Sua cauda não era peluda, mas coberta por escamas azuis. Essa é a forma animal do irmão. Ele é ao mesmo tempo bonito e imponente. Num piscar de olhos, o leopardo das neves e o lobo cinzento começaram a lutar. Lily fechou firmemente o punho. Ela torcia silenciosamente pelo irmão em seu coração. Ela viu o leopardo das neves pressionar o lobo enfurecido no chão. De repente, uma jovem apareceu. Papai! Não machuque o meu pai! Ela chorava com uma expressão miserável. O leopardo das neves levantou um olhar feroz. A menina, assustada, caiu de joelhos. Foi nesse momento que o lobo cinzento, antes contido, subitamente se enfureceu. Uma força enorme derrubou o leopardo das neves. O lobo cinzento investiu diretamente contra a menina com um olhar feroz. Infelizmente, ele correu justamente na direção de Lily. Lily ficou paralisada, assustada com o que estava acontecendo. No entanto, quando cruzou o olhar feroz do lobo cinzento, um pensamento surgiu de repente em sua mente. Ele parece em sofrimento. Posso ajudá-lo. Ninguém percebeu que os olhos vermelhos do lobo cinzento voltaram ao normal por um instante. No segundo seguinte, um par de mãos cobriu os ouvidos de Lily. Um jovem de cabelo azul abriu ligeiramente os lábios. Uma frequência aguda escapou de sua boca, como ondulações na água. O lobo cinzento, a poucos passos dali, caiu no chão, todo retorcido. Um grito de desespero ecoou no céu. Muitas pessoas ao redor também foram afetadas. Até Ji Kingran balançou levemente a cabeça. Mas ele rapidamente resistiu às vibrações daquele som. Uma pata veio e manteve o lobo cinzento preso no chão. A patrulha interestelar chegou exatamente naquele momento. Juntos, eles trancaram o lobo cinzento em uma jaula. A garota de antes também chegou, coberta de sangue. Papai, acorda! Por que isso está acontecendo? Ele tinha tomado um agente de controle antes de sair. A jovem chorava de partir o coração. Todos olhavam em silêncio. Porque ninguém podia ajudar. Lily parecia um pouco perdida. Depois de um momento, um par de mãos acariciou sua cabeça. Olá, pequena. Sou amigo do teu irmão. Meu nome é Yu Seng. Sou da linhagem das sereias. Uma voz suave e melodiosa soou em seus ouvidos. Era como se notas musicais dançassem. Era difícil acreditar que aquele som agudo e mortal vinha dele. Olá,
irmão mais velho e o Seng. Disse Lily com uma voz abafada. Então agarrou a barra da camisa do irmão. Irmão, o que está acontecendo? Não tenhas medo. O lobo cinzento que viste há pouco era um membro da raça das bestas estelares que perdeu o controle do seu poder mental. O lobo cinzento de agora era um membro da raça das bestas estelares que perdeu o controle de sua força mental. Juan Kindran a abraçou enquanto explicava. Perder o controle do poder mental é uma doença. É uma doença causada pela contaminação por certas substâncias. Uma doença que ainda não pode ser completamente curada. Além disso, as pessoas com mentes mais fortes são mais propensas a serem contaminadas. Uma vez que a doença é desencadeada, transformam-se em feras como o lobo cinzento de agora. A loucura ataca indiscriminadamente todos os habitantes de Zolgu. Ao ouvir isso, Lily agarrou suas roupas. Sua voz suave e infantil revelava um pouco de ansiedade. Será que esse irmão também vai ter essa doença? Juan Kindran ainda não havia respondido. Ao lado, e o Seng respondeu em seu lugar. É um mal comum a todas as raças do universo. Teu irmão certamente também terá. E então, Juan Kindran levantou a mão para interrompê-lo. E o Seng deu de ombros. Não direi mais nada. Lily apertou seus lábios pequenos. Seus bracinhos brancos abraçaram tristemente o pescoço do irmão. Ela teve o pressentimento de que o que o Seng não terminou de dizer era muito importante. Depois de um susto desses, Lily, já relaxada, sentiu sono. Ela adormeceu aos poucos, deitada sobre o irmão mais velho. O som de sua respiração suave e regular podia ser ouvido. Os dois homens ao lado instintivamente baixaram o tom de voz. E o Seng olhou com inveja para o pequeno bebê. Depois franziu o senho ao olhar para Juan Kindran. O que está acontecendo com o teu poder espiritual? Está ainda mais instável do que antes. Antes, participei de uma missão com o primeiro exército. Infelizmente, encontramos um inseto de alto nível. Juan Kindran falou disso de forma despreocupada. Mas Yu Seng sabia bem o perigo que isso representava. No fim, só pôde dar um tapinha no ombro de seu bom amigo. Cuida bem de ti. Não quero ler notícias sobre tua morte prematura. Os dois ainda conversaram por um tempo. Então Juan Kindran pegou sua pequena prima nos braços e foi embora. No entanto, ele não voltou ao palácio do Marechal. Em vez disso, ela enviou uma mensagem ao mordomo. Depois, voltou direto para sua vila com os outros. O mordomo, ao receber a mensagem, estava quase chorando. Como é possível sequestrar a filha da própria casa? Sentada no carro flutuante, Juan Kindran abriu seu terminal pessoal. Ela quase foi inundada por mensagens. Até no grupo de funcionários do hospital, muitos estavam comentando sobre isso. Só então Kindran entendeu que ele e sua priminha só tinham ido normalmente a um parque de diversões. E acabaram sendo filmados e se tornaram virais nas redes. Nos comentários do vídeo, havia muitos que queriam ser os pais da Lily, ou que queriam se declarar para ela. Juan Kindran não pôde deixar de sorrir. Se seu tio de rosto frio tivesse visto isso, não sei o que teria pensado. De volta para casa, Kindran pegou o pequeno que havia adormecido no carro. Quando ela se aninhou contra o irmão, Lily se esfregou suavemente nele. Os cantos dos lábios de Juan Kindran se ergueram num leve sorriso. Juan Kindran a colocou na cama. Ele pensou que ter um pequeno travesseiro fofo o deixaria acordado. Mas, para sua surpresa, ao respirar o cheiro de leite da pequena, a força mental que estava um pouco caótica ao controlar o lobo se acalmou de forma surpreendente. Ele adormeceu. E dormiu muito bem. Na manhã seguinte, sentiu-se completamente relaxado. Estranhamente, não teve dor de cabeça na noite anterior. Juan Kindran segurou a testa com uma mão e murmurou. Foi uma sensação quase anormal de relaxamento. Ele pensou que deveria se examinar quando voltasse ao hospital. Ele olhou novamente para sua priminha dormindo pacificamente ao seu lado. O que fazer? Ele não tinha coração para devolver a pequena. Ao acordar, ela percebeu que tinha passado a noite na casa do irmão. Lily esfregou os olhos, um pouco envergonhada. Depois, alegremente, comeu o café da manhã preparado pelo irmão. Justo quando pensava que voltaria para casa após a refeição, Juan Kindran novamente acenou com autoridade e a levou diretamente ao hospital onde trabalha. Normalmente, Juan Kindran é conhecido como o deus frio e distante do hospital. Mas hoje era diferente. Ele chegou ao hospital carregando uma criança super fofa. Onde quer que fosse, todos olhavam para ele. Para não atrapalhar o bom funcionamento do hospital, ele temporariamente colocou Lily na estufa do jardim. Lily segurava um prato de bolinhos.
A menininha estava agachada entre as flores. Parecia um pequeno elfo todo branquinho. Que lindo! Que flor é essa? Ela murmurou. Tirou uma foto com o terminal universal que o irmão lhe dera. No entanto, uma voz desconhecida soou atrás dela. Era como um pequeno sino. Lili se assustou. Seus pezinhos tropeçaram levemente. Seus olhos marejados estavam prestes a cair no chão. Mas uma mão segurou seu pequeno braço. Depois de se estabilizar, Lili levantou os olhos para a pessoa que a segurou. O que ela viu foram um par de olhos dourados brilhantes como o sol. Desculpa. Te assustei. Posso me sentar? Foi então que Lili pôde ver claramente o rosto diante dela. Sob um cabelo negro como uma cascata. Havia traços belos, como se Deus os tivesse esculpido cuidadosamente em jade branco. Lili ficou atônita por alguns segundos. Sua aparência era como a de um adorável pêssego suculento. O jovem não pôde deixar de sorrir. Meu nome é Armo. Não precisa ficar nervosa. Pode me considerar apenas um amigo estrangeiro. Depois que os dois alegremente compartilharam o bolinho, Lili bateu nas roupas e se levantou. Vou procurar meu irmão. Espero que sua doença melhore logo. Ao olhar a pequena silhueta se afastando, Almer esboçou um sorriso. Ele também deixou a estufa e voltou para uma casa branca independente. Vossa Majestade, se não vier logo, teremos que ir buscá-lo. O cavaleiro à frente inclinou-se, tocando o peito com uma mão. Não se preocupem. Só conheci uma criancinha fofa, só isso. Aliás, posso levar uma criança para cuidar dela no palácio? O cavaleiro permaneceu impassível. Você não é aquele que mais odeia crianças? Almer pareceu muito surpreso. Quando foi que eu disse que odiava crianças? No banquete real de setembro passado, quando o filho do príncipe Corren quebrou um dos seus vasos. E no mês passado, quando a filha da senhora Audrey perdeu sua joia. Almer hesitou por 2 segundos. Sério? Não me lembro. Mas não tem problema. Posso continuar odiando as outras crianças. Então ele tocou o queixo. Só não sei de onde ela é. Envie alguém para investigar. Podemos levá-la? O cavaleiro-chefe espirrou. Ele estava morrendo de vontade de resmungar, mas não sabia por onde começar. Enquanto isso, uma cápsula flutuante pousou diante do hospital. O assistente fez descer Huan Xiao, que havia desmaiado. Rápido, levem o marechal para a nave de socorro. Desde que voltou ontem comandando as tropas contra os insetos, seu estado mental tem permanecido muito instável. Por coincidência, Kran acabará de terminar uma cirurgia. Ao receber a notícia, ela veio imediatamente. Ela ficou ocupada até quase anoitecer. A situação de Huan Xiao só se estabilizou com muita dificuldade. Droga! Huan Kran de repente mudou de expressão. Por estar tão ocupada, ela esqueceu da prima pequena. Nesse momento, a voz de um guarda soou na porta. Não é permitido entrar aqui. Por favor, vá embora. Um jovem estava conversando com o guarda. Ao lado, Lili tinha os olhos vermelhos. Lágrimas ainda pendiam de seus cílios. Ela parecia realmente lamentável. O guarda hesitou um momento. Espere aqui. Vou chamar a doutora Huan. Mal ele terminou de falar, Huan Qingran já havia saído do quarto. O jovem finalmente suspirou aliviado ao ver alguém sair. Ele era colega de Huan Qingran. Há pouco, ele tinha levado Lili para comer no refeitório. Muitas pessoas os olharam com inveja. Quem diria, empolgado, que a pequena de repente choraria pedindo pelo irmão, embora não fizesse barulho. Esse tipo de choro silencioso era ainda mais comovente e confuso. Ele não teve escolha senão levá-la perto da sala de emergência. Desculpe, Lili. Seu irmão estava tão ocupado que se esqueceu de você. Huan Qingran rapidamente pegou a pequena nos braços. Lili não sabe o que está acontecendo. Ela apenas sente que precisa vir ver o irmão. Doutora Huan. O marechal acordou. Venha depressa ver. Marechal. Ao ouvir isso, Lili ficou imediatamente imóvel. Ela regalou os olhos brilhantes e olhou para dentro. É o papai? O que aconteceu com o papai? Huan Qingran passou a mão na testa. Agora não dá mais para esconder. Ela não teve escolha senão levá-la para dentro. O guarda na porta ficou completamente atordoado. Que situação! Então o marechal tem uma filha. No quarto do hospital, Lili reconheceu imediatamente a pessoa familiar na cama. Fazia pouco mais de um dia que não se viam. O papai mudou tanto, parecia tão cansado. Lili choramingou chamando o pai. Depois, com suas perninhas, foi até a beira da cama. Suas pequenas mãos agarraram a grande mão do pai. Seu rostinho fofo se aproximou para dar um abraço. Papai, como está?
Está doendo? Huan Xiao levantou a mão para acariciar os cabelos macios da menina. Não tenho nada. As orelhinhas de Lili murcharam. O pai, com a mente confusa, devia estar com muita dor de cabeça. Mas o pai parecia calmo. Certamente estava fingindo. Lili odiou, pela primeira vez, ter um poder mental de nível F. Eu realmente não posso ajudar. Ela foi pegar um copo de água morna. Papai, não se mexa. Lili serve água para o pai beber. O oficial adjunto ao lado parecia calmo por fora. Mas por dentro, estava como uma galinha gritando. Ah! É a filha do marechal. Como pode existir uma garotinha tão doce e obediente neste mundo? O que eu faço? Quero pegá-la e abraçá-la. Huan Qingran tinha outros assuntos a tratar. Então ela foi embora. Quando restaram apenas o pai e a filha no quarto, Lili hesitou um instante. Depois tirou seus sapatinhos e subiu na cama do doente, mexendo o bumbum como um bichinho de seda, e se enfiou atrás de Huan Xiao. Huan Xiao arqueou levemente as sobrancelhas, sem saber o que a pequena queria fazer. Então, um par de pequenas mãos macias pousou em suas têmporas. Papai, Lili vai te fazer massagem. Talvez sua cabeça pare de doer. Huan Xiao ficou um pouco tenso, mas logo seu coração se encheu de ternura. Ele disse suavemente uma palavra. Está bem. Quando o adjunto voltou após uma ligação, viu uma cena tão comovente, que sentiu o coração ser tocado por aquilo. Meu Deus! É um anjo, não é? Como pode existir uma garotinha tão fofa e atenciosa? O adjunto segurou o velho coração, e teve o bom senso de não incomodar o pai e a filha. Fechou a porta a contragosto. Não sei se foi ilusão, mas Huan Xiao sentiu que a dor de cabeça intensa diminuía, e começou até a sentir sono. Esse sono foi mais profundo do que esperava. Quando acordou na manhã seguinte, Huan Xiao percebeu que, em algum momento, já segurava Lili firmemente nos braços. A dor causada pela desordem da força mental havia quase desaparecido completamente. Ele teve a sensação de que algo estava errado. Então pediu a Huan Qingran para fazer um exame. Quando os resultados saíram, todos tiveram dificuldade em acreditar. O estado do seu poder mental está realmente bom demais. Huan Qingran franziu o senho. O estado da força mental do tio estava normalmente bom. A contaminação anterior parecia ter sido uma ilusão. Os dois estudaram por muito tempo sem conseguir descobrir o motivo. Pensaram tanto que ficaram com dor de cabeça. Ninguém poderia imaginar que essa mudança tinha relação com Lili. Lili viu o pai e o irmão com as sobrancelhas franzidas. Seu pequeno coração já estava inquieto. O que aconteceu? Papai não está bem? Ela ficou completamente nervosa. Não. Estou muito bem. A voz grave de Huan Xiao a acalmou. É só porque está bom demais. Que isso assustou seu irmão. Huan Qingran fingiu estar relaxado e fez uma piadinha. Antes de encontrar a razão, é melhor manter essa informação, que poderia chocar toda a rede, sob controle por enquanto. No fim, ele coletou algumas amostras de sangue para continuar observando e estudando. Depois disso, Ji Xiao levou Lili até o marechal. O mordomo já havia recebido as notícias. Preparou uma farta refeição de frutos do mar para Lili, e uma refeição especial para o doente e o Xiao. Vários mingaus e sopas que pareciam muito nutritivos. E o Xiao manteve o rosto impassível, mas de repente percebeu que tomar suplementos nutricionais não era tão ruim assim. Depois da refeição, Yuan Xiao voltou a se concentrar no escritório. Embora pudesse descansar 2 dias em casa por causa da força mental, Lili achava que o papai ainda estava muito ocupado. Ele precisava revisar documentos, e logo participaria de uma videoconferência. Lili, deitada na porta, observava com grande tristeza. Quando, finalmente, o papai teve um momento de descanso, ela correu até ele com um pratinho de frutas. Assim que Yuan Xiao a viu, um sorriso surgiu também em seu rosto frio e sério. Ele tirou uma pequena caixa da gaveta. É um terminal pessoal personalizado para você. Eu já registrei as informações de identidade para você. Lili olhava para o terminal pessoal com o padrão de pata de gato. Seus olhos se arregalaram. Com isso, ela agora poderia ligar para o pai a qualquer momento. As orelhas e a cauda de Lili transbordavam de felicidade, incontroláveis. Sua doce cauda achatada balançava. Uma cauda tão grande e fofa, tão etérea. Chegava quase a rivalizar com a dos cães. O olhar de Huan Xiao não pôde deixar de seguir os movimentos. Papai, Lili pode se transformar em gato? Ela queria fazer carinho no papai.
mas estava um pouco envergonhada. Transformar-se em gato não era problema. Depois de ver o papai acenar com a cabeça, os olhos de Lily brilharam. Seu pequeno corpo começou imediatamente a encolher. Num piscar de olhos, ela se transformou num gatinho de pelúcia do tamanho da palma da mão. Huan Xiao manteve, mesmo assim, uma expressão calma no rosto. Mas seus dedos começaram habilmente a coçar o queixinho macio do pequeno gato. Lily andava com seus pezinhos sobre o corpo do pai. Movendo-se cheia de energia, ela cantava e se esfregava por toda parte. Ela soltava um ronronar satisfeito. Afinal, agora ela era um gatinho. Gatinhos gostam de ser grudados. Não é óbvio? Por fim, ela ficou tão confortável que se espalhou como uma panqueca de gato. Adormeceu nos braços do pai. Era a hora da videoconferência. No entanto, segurando aquele pequeno monte de pelos nos braços, Huan Xiao não queria largá-lo de jeito nenhum. Então decidiu abrir diretamente o terminal. A videoconferência começou. Huan Xiao segurava o gatinho adormecido com uma mão. Sua postura era ereta como um pinheiro majestoso. Sua expressão permanecia fria e autoritária. Do outro lado da tela de vídeo, havia uma fileira de militares igualmente enérgicos. Hoje, discutiam estratégias para a próxima batalha contra os insetos. A reunião não durou muito. De repente, dois oficiais começaram a discutir por causa de divergências. Ouviu-se um ban. Um general de temperamento conhecido bateu na mesa com um punho. Senhora San, você está realmente tentando me provocar, não é? Um rugido de voz leonina ecoou. A pessoa do outro lado ainda não tinha reagido. Mas Lily, que dormia, foi subitamente acordada. Ela se assustou e saltou das mãos do pai. Seu pelo inteiro se arrepiou. Miau! O suave miado de um gato percorreu a rede até a sala de conferência. Todos pararam instantaneamente. Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo para olhar a tela principal. Nesse momento, Huan Xiao não estava com ânimo para lidar com seus subordinados. Levantou-se rapidamente. Agarrou o gato que havia pulado. O pequeno gatinho parecia um dente de leão todo despenteado. Todo redondinho, nada intimidador. Pelo contrário, era muito fofo. Ela abria grandes olhos redondos de gato. Parecia um pouco tonta. Você se assustou? Não é nada. Huan Xiao acariciou suavemente sua cabeça para confortá-la. No rosto habitualmente frio e rígido, seus subordinados viram uma ternura nunca vista. Os subordinados na videoconferência esfregaram instintivamente os olhos. O que está acontecendo? Serão seus olhos que estão com defeito? E aquele miado doce e fofo de agora há pouco? Huan Xiao conseguiu acalmar sua preciosinha. Ele olhou friamente para o subordinado que batera na mesa há pouco. Song Lei, saia gritando lá fora. Diante da voz não tão alta do Marechal Huan, o homem, que estava furioso há um instante, encolheu o pescoço imediatamente. Sentou-se como uma codorna. Esse contraste era realmente um pouco engraçado. Mas os presentes já estavam acostumados. Está tudo bem agora. Continue dormindo. Huan Xiao beliscou suavemente sua orelha. Só então Lily reagiu. Parece que o papai está em vídeo com alguém. Mas a curiosidade do pequeno gato era claramente muito forte. O pequeno sacudiu as orelhas. O gato espiou sorrateiramente a cabecinha para fora. Esticou o pescoço para olhar para fora da palma do papai. Na tela, uma bolinha de pelos totalmente branca apareceu lentamente. Cada pelo dizia, deixa eu ver o que há de divertido. Então ela finalmente viu a pessoa do outro lado da tela. Naquele momento, olhos penetrantes a encaravam intensamente. Um gato se assustou de medo. Um grupo de gatos recuou imediatamente. Isso mostrava perfeitamente o que é ser ao mesmo tempo desajeitado e curioso. Huan Xiao abaixou o olhar, com um sorriso nos olhos. Ao levantar os olhos, voltou a ficar sério. A reunião está temporariamente encerrada. Song Lei vai dobrar o treinamento hoje. Os outros assuntos ficam temporariamente a cargo do assistente. Depois de dizer isso, ele não prestou atenção à reação do outro lado. Ele simplesmente desligou a chamada e se afastou. A sala de reuniões de repente ficou agitada. O que aconteceu? O que o Marechal estava segurando nos braços há pouco? Tão pequeno. E tão fofinho. Não sei. Meu coração de macho está derretendo. A expressão do Marechal há pouco era tão gentil. Fiquei todo arrepiado. Um grupo de pessoas discutiu por um tempo sem chegar a uma conclusão. Alguém começou a procurar online imediatamente. Ainda não havia nenhuma pista. Alguns, mais ousados, até enviaram uma mensagem privada ao Marechal, perguntando que tipo de animal de estimação era aquele, e onde o Marechal o tinha comprado.
Eles também queriam ter um igual. Um homem de verdade devia amar essas adoráveis bolinhas de café. No entanto, o marechal não deu a menor atenção. Assim, isso se tornou um mistério para a Terceira Legião. Quanto a saber se essas pessoas foram depois duplamente treinadas pelo marechal sob esse pretexto, isso permanece desconhecido. Alguns dias depois, as férias de Yuan Xiao, acompanhando o imperador em uma visita ao clã das sereias. Na recepção, ele conversava com colegas. Um homem loiro apareceu de repente com uma taça na mão. Ha ha ha, não é o grande marechal Huan? Ouvi dizer que teus genes foram roubados por alguém, e que até tiveste uma filha. O homem loiro tinha uma expressão de alegria maliciosa. A situação em tua casa vai bem? Lembro que teu filho destruiu várias vezes a residência do marechal quando era pequeno. Ha 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 ha. Yuan Xiao bebeu um gole de vinho tinto sem expressão. Nesse momento, o terminal em seu pulso começou a tocar. Era o toque exclusivo de Lili. Um leve sorriso apareceu no canto dos lábios de Yuan Xiao. Então ele pareceu abrir o terminal por engano. A mensagem de voz foi imediatamente reproduzida. Papai, o vovô mordomo disse que o clima na Estrela das Sereias é muito frio. Não esquece de usar as luvas que Lili te deu. E não usa força mental. Vai doer muito. Papai, toma cuidado com a tua segurança. A doce voz infantil era muito clara. Todos podiam perceber que era uma voz suave e adorável. Huan Xiao lançou um olhar de advertência às pessoas ao redor, que estavam atônitas. Desculpem. Foi um deslize. Mas quem poderia ignorar a alegria naquele tom? O homem loiro ficou completamente sem reação. Não acredito. O que você ouviu com certeza é uma voz sintética. Um serzinho tão pequeno da raça estelar simplesmente não existe. O gatinho apenas cantou uma música. Isso permitiu que o irmão mais velho gravemente ferido renascesse. Ele não apenas destruiu o covil dos piratas, mas também parou de sangrar. Até a energia mental que estava fora de controle há anos não está mais ativa. No entanto, o irmão, de volta a si, de repente sentiu que algo estava errado. Ele esteve fora por apenas alguns dias. Como houve mais um pequeno ser fofo na casa? Parece que ouviu o barulho da entrada dele. A música no andar de cima parou abruptamente. No quarto, a pequena bolinha branca ergueu suas orelhas de gato nervosamente. Que barulho? Há algum ladrão? O sistema de defesa da casa do marechal é de alta tecnologia. É absolutamente impossível que um ladrão tenha entrado. O robô Xiaomi está extremamente confiante. Quem voltou foi o jovem mestre Ji Fengxi. Mas ao ouvir que era o irmão que voltava, Lili imediatamente ficou mais nervosa. Na verdade, sua identidade é um pouco embaraçosa. Ela é de certa forma a filha ilegítima do pai. Parece que meu irmão a odeia. No entanto, segundo Xiaomi, o irmão adormeceu no sofá. Ela começa a se preocupar um pouco. Da última vez, ela adormeceu acidentalmente no sofá. Depois ficou doente por vários dias. Lily roía suas unhas nervosamente. O grande rabo atrás dela balançava de um lado para o outro. Finalmente, ela tomou coragem. Ela deslizou discretamente para baixo. Embora Huan Fengxi estivesse deitado, Lily ouviu a conversa entre ela e Xiaomi sem perder nada. Irmão, seu pai, tão frio, na verdade lhe deu uma irmã. Mas uma criaturinha tão tímida. Realmente é da família? Enquanto ele pensava, uma pequena silhueta já se aconchegava ao seu lado. Lily segurava com dificuldade um grande cobertor. Ela subiu no sofá com mãos e pés para tentar cobri-lo. Quem diria que ao subir, ela escorregaria? De repente, caiu para trás. Nesse momento, Jin Fengxi não podia mais fingir dormir. Ele estendeu a mão grande e pegou diretamente a pequena bolinha no ar. Ao mesmo tempo, Lily também se assustou. De repente, ela encolheu e se transformou em um gato de pelúcia. Ela estava suspensa no ar, segurada por Huan Fengxi. Suas patinhas gordinhas ainda balançavam. O ar ficou silencioso de repente. A expressão no rosto de Huan Fengxi era de grande choque. Seu rosto, já um pouco assustador, parecia ainda mais terrível. Lily, assustada com ele, ficou toda tímida. Seus grandes olhos azuis estavam cheios de inocência. O robô Xiaomi girava ao redor de Huan Fengxi, preocupado. Jovem mestre, senhorita Lily está com muito medo. Por favor, a solte. Huan Fengxi lançou um olhar para o pequeno robô. Rola, rola. A tela do Xiaomi piscou com um monte de caracteres ilegíveis. Então ela se juntou em uma bolinha. Ela rolou redondinha. O rabo de Lily tremia cada vez mais forte. O irmão é realmente muito mau caca. Huan Fengxi sentou-se com força no sofá.
Ele levantou a mão e beliscou suavemente as patinhas macias do gatinho. O que você pode fazer com esse corpo pequeno? Você arranha as pessoas durante uma luta? Volte ao normal. Apresente-se. Lily recuou com uma expressão triste. Parece um pouco rude, não é? Mas ela não pode voltar atrás que há aqui. O pequeno Xiaomi, todo redondo, surgiu do canto da parede. Senhorita Lily não faz de propósito. Ela não pode voltar a ser ela mesma quando está nervosa. Ao ouvir isso, Huan Fengxi deu-lhe mais um tapinha na testa felpuda. É realmente inútil. No entanto, sem saber por quê, depois de passar um tempo com esse pequeno, seu humor melhorou inexplicavelmente. O gatinho rolou quando ele o cutucou. Então foi segurado por outra mão. Certo. Vou te levar de volta para a cama. De qualquer forma, você é pequena. Se continuar acordando até tarde, tome cuidado, você pode não crescer. O quarto decorado com enfeites de gatinhos é muito reconhecível. Huan Fengxi colocou Lily na cama. O pequeno se jogou debaixo do cobertor. Apenas um pequeno crânio peludo é visível. Ela vai crescer. Ao sair do quarto de Lily, Huan Fengxi imediatamente recuperou uma expressão um pouco feroz. Mordomo. O que aconteceu com ele? Mal suas palavras foram ditas. O mordomo saiu reto como um e do canto. O grande jovem mestre voltou para casa. É assim. O mordomo explicou a situação de Lily. Os olhos escuros de Huan Fengxi brilharam. Eu pensei que Sua Excelência, o Marechal, nos tivesse encontrado uma madrasta. Seu tom parecia, na verdade, um pouco arrependido. Os cantos da boca do mordomo tremularam levemente. Vocês estão ansiosos para que o mestre da casa encontre uma nova senhora. Apenas para afugentá-la como um entretenimento. Após a morte da senhora, muitas mulheres tentaram se aproximar do Marechal. Mas, sem exceção, os 3 jovens mestres as deixaram quase loucas. Na verdade, o mordomo acha bom ter alguém para entreter os jovens mestres. Mas ele não apareceu apenas para deixar o grande jovem mestre assediar a jovem senhora. Muito pelo contrário. Ele tem confiança absoluta no charme da jovem senhora. Mesmo que o grande jovem mestre seja severo no momento, ele também espera tranquilamente o dia em que levarão um tapa na cara. E Huan Xiao, que acabou de ser provocado por seu próprio filho. Naquele momento, ele esperava ser convocado por Sua Majestade. Olhando para o oceano azul celeste lá fora e os peixes que nadavam sem parar, ele refletia sobre quando poderia levar sua filha para se divertir. A porta do palácio se abriu de repente. O imperador do Império das Feras Estelares, Almer, entrou vestido com um luxuoso pijama. Quanto ao porquê de usar um hobby durante o banquete, foi porque teve má sorte. Seu veículo flutuante quebrou a caminho. Além disso, ele foi respingado por todo lado com suco de lula. Ele acabará de sair do banho. Almer já estava acostumado à sua má sorte há muito tempo. Ele lançou um olhar despreocupado para o vinho. O Marechal Huan. Sua filha se chama Lily, não é? Huan Xiao ficou perplexo por um momento. Ele absolutamente não esperava que Sua Majestade chamasse por isso. Ele assentiu levemente. Um sorriso imediatamente se espalhou pelo belo rosto de Almer. É realmente ótimo. Você provavelmente não sabe que sou seu bom amigo. Huan Xiao ergueu as sobrancelhas. Isso, ele realmente não sabia. A pessoa à sua frente claramente tem um rosto maduro e bonito. De acordo com sua idade racial, na verdade é menor de idade. E naquele exato momento, ele ainda exibia uma atitude infantil, como se quisesse exibir orgulhosamente seu tesouro amado. O Marechal Huan provavelmente está muito ocupado normalmente. Ele não tem tempo para cuidar das crianças? Ao ouvir essa pergunta, Huan Xiao imediatamente ficou desconfiado. O que Sua Majestade pretende fazer? Marechal Huan, quer refletir sobre isso? Traga Lily ao palácio para que eu possa cuidar dela. Almer olhava para Huan Xiao com olhos penetrantes. Se ele tivesse um rabo, certamente estaria abanando. Huan que ficou sem palavras por um momento. As contas do ábaco já caíram em seu rosto. Sua Majestade, você deve estar ainda mais ocupado que eu. Huan Xiao manteve um rosto impassível. Além disso, minha Lily é tímida. Ela não gosta de ir a lugares desconhecidos. Almer queria contradizer, mas lembrou-se da aparência desse pequeno rapaz. Bem, era realmente o mais tímido que ele já tinha visto. Então, o Marechal vai me ajudar a enviar uma carta à Terra. Dizendo isso, ele se levantou para pegar papel e caneta. Huan Gao entendeu tudo. Em nossa época, ainda há pessoas que escrevem cartas. E até escrevem na hora. Tanto faz.
Sua Majestade não pediu o número do terminal de Lily. Então não disse mais nada. Mas como Sua Majestade encontrou sua filha? Huan Xiao partiu com a carta e os presentes de Almer. Almer, no entanto, não desistiu da ideia de raptar. Ele ordenou com entusiasmo ao chefe dos cavaleiros: Osso, vai me ajudar a construir uma mansão luxuosa ao lado da residência do Marechal Huan. Não se esqueça de colocar todas as pedras preciosas que colecionei dentro. Embora o Marechal Huan não queira me confiar sua filha. Bem, se a pequena Lily vier à minha casa por conta própria, o que posso fazer? O imperador caprichoso olhava sem expressão. Ele não sabia o que dizer no momento. Na manhã seguinte, quando Lily abriu os olhos, descobriu que conseguiu voltar à sua forma humana. Ela terminou sua higiene com alegria. Depois, desceu as escadas de chinelos. Ela viu duas pessoas sentadas na sala. Um vestia uma camisa branca, abotoando cuidadosamente o último botão no topo. Era seu primo Huan Qingran. O outro usava uma regata, mostrando a perfeição de seus músculos. Era seu irmão Ji Fengxi. Lily estava visivelmente feliz. Irmão! Ela correu batendo os pés nas escadas. Os dois irmãos ergueram as sobrancelhas olhando para ela. Quem você chamou? Lily piscou os olhos. Ela fez dois pequenos sons com a boca. Depois gritou novamente com voz infantil. Irmão mais velho. Irmão Qingran. Então, ela se virou para Huan Qingran. Irmão Qingran. Lia, eu senti tanto a sua falta. Huan Qingran naturalmente pegou o pequeno. Os cantos de seus lábios se curvaram levemente em um sorriso. Que coincidência! Eu também pensei em você. Ao lado, Huan Fengxi de repente sentiu-se um pouco de sobra. Isso. Como é que ele parece um estranho? Ele não pôde deixar de ser sarcástico. Huan Qingran. Você não tem toque? O pequeno mal havia acordado. Talvez ainda tenha baba no rosto. Em resposta, Huan Qingran deu um grande beijo na bochecha de Lily. Nossa Lia, mesmo quando peida, cheira bem. Então, Qingran conseguiu ver o rosto do primo ficar negro. Os cantos de sua boca se levantaram levemente. Os dois jovens se olharam nos olhos. A atmosfera ficou estranhamente tensa. Preso no meio, Lia percebeu que estava um pouco desorientada. Ela não entendia o que estava acontecendo. Felizmente, foi nesse momento que o mordomo chegou. Vendo os dois jovens mestres frente a frente, ela não mostrou nenhum sinal de preocupação. Eles começaram a rir de bom coração. Será que os dois jovens mestres vão lutar? A sala de treino já foi preparada para vocês. Podem lutar depois do café da manhã. Lily só queria relaxar. Ao ouvir isso, seu pequeno coração apertou novamente. Se o mordomo não quiser apaziguar, paciência. Como se pode jogar lenha na fogueira? Não se preocupe. Esse tipo de coisa acontece com frequência. Senhorita, você vai se acostumar. Como se pode se acostumar com isso? Sob o olhar preocupado de Lily, os dois irmãos finalmente pararam de lutar, com a cabeça sangrando. O mais velho, Huan Fengxi, tinha uma perna quebrada. Sua cabeça ainda sangrava. O primo, Huan Qingran, tinha 3 costelas quebradas. Seu braço esquerdo estava deslocado. Mas ele colocou de volta com um estalo seco. Huan Fengxi também, sem expressão, colocou sua perna quebrada de volta antes de entrar, com ossos como os outros. Os movimentos já eram muito familiares. Todas as pessoas presentes. Somente Lily realmente sentiu dor. Ela pediu ao mordomo para trazer o kit de primeiros socorros. Aplicou cuidadosamente o remédio nos dois irmãos. Ela até se inclinou para soprar sobre as feridas deles. Seu lindo rostinho estava todo franzido. Irmão mais velho. Irmão Qingran. Vocês realmente não querem ir ao hospital? As duas pessoas sentadas à esquerda e à direita do sofá trocaram um olhar. Então, resmungaram em coro. Esse tipo de ferida leve pode ser curado em meio-dia. Se não quiserem aproveitar os cuidados da irmã, nem se motivariam a passar o remédio. Rapidamente, os dois foram enrolados como múmias. Ainda assim, o tubo continuava ativo. Até Lily discutia sobre quem teria um pedaço extra de gaze. Nesse momento, o comunicador de Huan Fengxi tocou. Uma voz preocupada de seu subordinado veio do outro lado. Chefe, você esqueceu que há um contrato para discutir hoje? Você não vai se apressar para lidar com a situação? Se isso piorar, eu não conseguirei controlar a situação. Huan Fengxi ainda não disse nada. Lily estava completamente atonita. Ela abriu bem os olhos e fez uma pergunta sincera. Irmão mais velho, sua empresa está cobrando taxa de proteção? Um cheiro subiu de repente. Ao lado,
Juan Kindra explodiu em risadas com essas palavras. Ele é um médico rigorosamente treinado. Normalmente não ri, a menos que não consiga se controlar. Juan Fenci parecia ter engolido uma mosca. O que essa cabeça pequena está pensando? De repente, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. Ele levantou a mão e pegou Lily do sofá antes de sair. Já que você é tão curiosa, então vou te mostrar minha empresa. Agora é a vez de Ji Kindran ficar com o rosto fechado. Por que esse cara não segue o caminho usual e não pega as pessoas diretamente? Ele levantou o cobertor e desceu da cama direto para perseguir alguém. Finalmente, os três subiram juntos no carro flutuante de Jian Fenci. No carro, o mordomo já havia colocado uma pequena manta rosa. Juan Fenci prendeu o cinto de segurança de Lily. Então acelerou ao máximo. Todo o veículo flutuante disparou como se estivesse indo direto para o inferno. Olhando para as paisagens passando rapidamente pela janela, Lily estava prestes a chorar. Se não me engano, o caminho em que meu irmão acelerou acabou de quebrar. Ela engoliu em seco. Sua mãozinha abriu suavemente a interface do terminal pessoal. Juan Fenci controlava o volante com uma mão. Ele lançou um olhar para o pequeno. O que você está fazendo? Lily lhe deu um sorriso extremamente forçado. Escrevendo um testamento para enviar ao papai. Um momento depois, na parte de trás, Juan Kindran explodiu em uma gargalhada estrondosa. O rosto de Juan Fenci voltou a ficar negro de raiva. Felizmente, a viagem ocorreu sem incidentes. Ao chegarem à empresa, Juan Fenci vestiu um terno. Parece que finalmente tem a aparência de um grande CEO. E foi levado a uma reunião por seus subordinados. Juan Kindran também saiu depois de se trocar. Ele perguntou a Lily com um sorriso. Quer ir brincar na praia? O sereio Yu Seng acabou de contatá-lo. Ele convidou Juan Kindran a levar Lily para visitar sua ilha privada. Ao ouvir isso, os olhos de Lily se iluminaram. O mar e tudo mais. É o que os gatos mais gostam. Embora a ilha de Yu Seng seja privada, ela é na verdade muito vasta. Há também muitas plantas extraordinárias que Lily nunca tinha visto. Na grande mansão da ilha, há até uma piscina suspensa. Lily segurou a mão de seu irmão ao entrar nesta mansão. Ela viu um jovem de cabelo ruivo sentado de pernas cruzadas no sofá, gritando em voz alta. Vamos! Vai! Estou morrendo por causa de vocês, bando de ovelhas. Vocês são todos idiotas. Estão brincando com os pés ou o quê? O jovem de cabelo ruivo começou a falar. Lily arregalou os olhos, sem entender. Então ela foi cativada pelo som. Não ouça. Juan Kindran franziu levemente a testa. O jovem ouviu o som e se virou. Ele imediatamente riu e pulou do sofá. Irmão Kindran, o que você está fazendo aqui? O garoto estava animado como um louco. Ele tinha completamente perdido a atitude raivosa. Seu irmão não te disse. Oh, meu irmão mais velho me chamou mais cedo. Mas eu estava ocupada brincando e não respondi. Ei, quem é você? O jovem de cabelo ruivo, Yuan, viu Lily. Ele se inclinou imediatamente surpreso. E também quis beliscar suas bochechas macias. Pare de fazer bobagem. É minha priminha. Juan Kindran lhe deu um tapa. O garoto finalmente ficou um pouco mais calmo. Quando Yu Seng chegou, o que ele viu foi seu irmãozinho viciado em jogos online. Nem estamos a jogar jogos. Pelo contrário, nos enroscamos perto da pequena Lily como um cachorro. Irmãzinha Lily, onde vais à escola? Disseste que o teu pai te enviou para a Academia da Estrela da Manhã. É a escola dos herbívoros, não é? Mas a ver-te tão pequenina assim. Deverias ser ainda mais frágil que um herbívoro, não? Muito pequena. Frágil. Lily sentiu-se de repente como se duas facas tivessem sido cravadas nas suas costas. O canto dos lábios de Yu Seng tremeluziu. Se não sabes falar, cala-te. Ele aproximou-se e bateu no irmãozinho na cabeça. Depois aproximou-se de Lily para cumprimentá-la. Olá, pequena. Bem-vinda à minha ilha. Vou levar-te a dar uma volta por aqui. Sobe no meu carro. O meu carro é o mais estiloso. E o Yuan aproximou-se novamente, sem se desencorajar. Alguns minutos depois, chegou um conversível vermelho super chamativo. A irmãzinha Lily estava sentada ao meu lado. Durante todo o caminho, Yuan transformava-se em pequeno pavão, enquanto dava a Lily os seus pequenos peixinhos secos preferidos, enquanto explicava sobre as criaturas raras à volta. Viste aquela criatura translúcida dançar ali no mar? É a famosa medusa fada de que todos falam. E ali há uma trepadeira com flores roxas. É Glicínia mutante.
O seu suco pode ser usado para fazer um anestésico. Mas cuidado, não te deves aproximar. Senão poderias dormir o dia todo. Lily estava a petiscar os pequenos peixinhos secos. Sinto que meus olhos nem chegam. Nesse momento, o carro passou por um coqueiro mutante. E o Ua endireitou-se imediatamente. Irmão, irmão King Han, vamos apanhar mais alguns, para fazer água de cocô para Lily. Lily não pôde evitar puxar a roupa do irmão. Será que há algum perigo? O meu irmão acabou de se magoar. E o Ua não pôde evitar beliscar as suas pequenas bochechas fofas. Só olha. Este coqueiro certamente não é nosso inimigo. Em breve, o carro parou a 50 metros do salgueiro. Mas as 3 pessoas não caminharam muito depois de sair do carro. As folhas do coqueiro até tomaram a forma de punhais. Atacaram rapidamente em direção aos 3. Felizmente, os 3 tinham boas habilidades. Mesmo sob essa chuva de facas feitas de folhas, eles conseguiam evitar facilmente os ataques. No entanto, Lily no carro estava aterrorizada. Os seus punhos estavam apertados com toda a força. Ela tinha medo que os irmãos se magoassem. Enquanto Lily olhava intensamente para o campo de batalha ali, de repente, a porta do carro foi batida 2 vezes por algo. Lily virou o olhar na direção do barulho. Eram folhas de coqueiro. Na verdade eram cocos. Ele continuava a bater na porta. Lily estava completamente chocada. Ela regalou os olhos, sem compreender. Mas Brawl Seng não disse que este lugar era seguro? Toque, toque. A porta foi novamente batida várias vezes. Lily só pôde alegrar-se por terem levantado e fechado todo quando partiram. Senão, eu já não estaria cheia de buracos agora? Lily, paralisada pelo medo, não ousava mexer-se. Ela fixava nervosamente o coqueiro que batia na porta. É preciso dizer. O outro parecia bastante educado. Lily olhou para os irmãos que lutavam intensamente. Depois olhou para o seu lado. Por que me parece diferente? Tenho dúvidas na minha mente. Ela viu que essa folha se retraiu. Ela nem teve tempo de relaxar. E voltou de novo. Mas desta vez veio até com um presente. Esta grande massa redonda azul esverdeada. Não é o cocô que meu irmão e os outros querem apanhar? Lily agora tinha realmente pontos de interrogação na cabeça. O que está a acontecer aqui? Vê-se que o coqueiro continua a bater na porta sem parar. Não está nada impaciente. Lily tinha uma expressão perplexa. Ela ainda se aproximou. Ela a cumprimentou com uma voz suave através da janela do carro. Olá! Você veio me buscar? Mesmo que seja através do vidro. Ela ainda pensava que o outro lado devia ter ouvido. Porque Lily viu que as folhas da árvore tremiam alegremente. Pareciam quase dançar. Ao ver isso, os 3 irmãos mais velhos próximos ficaram muito surpresos. Essa árvore de cocô até aproveitou a ausência deles. Foi atacar sua própria irmã discretamente, acompanhada de um rugido. Ji Kindran foi o primeiro a se transformar na forma de uma besta estrelada. Ele se lançou sem hesitar em direção ao carro. Do outro lado, Lily acariciava suavemente as folhas da árvore de cocô, conversando com ela suavemente. Obrigado pelo cocô que você me enviou. Mas você poderia não atacar meus irmãos? As folhas da árvore se moveram levemente. Não se sabe se ela entendeu. De repente, uma poderosa força espiritual a atingiu. Percebendo o perigo, as folhas da árvore de cocô se recolheram instantaneamente. Mesmo assim, metade foi cortada por essa lâmina mental afiada. Ela balançou seus galhos e se afastou rapidamente. Não posso me dar ao luxo de provocá-la. Lily segurava um grande cocô em suas mãos. Sua expressão estava completamente atônita. Ela não entendia a situação. Irmão, o que está acontecendo? Il Seng e Il Wan também se precipitaram. Suspiraram aliviados ao ver que Lily estava bem. Então, os 3 olharam para os cocos espalhados no chão, estupefatos. O que está acontecendo aqui? Após tanto esforço, os 3 não conseguiram pegar nenhum único cocô. Por que há uma coisa tão grande saindo da irmãzinha? Lily contou com total honestidade o que havia acontecido. Huang Qingra escureceu o rosto. Você quer dizer que este coqueiro veio sozinho? E além disso, esfregou-se em você sem vergonha. Além disso, dançava balançando de forma repugnante. Lily piscou. Não foi isso que eu quis dizer. Mas sim, é isso que o irmão disse. Na verdade, não parece ser um problema. Lily, totalmente ignorante do conhecimento básico, não sabia de nada. As plantas mutantes neste mundo são extremamente perigosas. Qualquer um que quisesse colher algo delas. Mesmo a planta mutante de nível mais baixo pode se irritar. Ela nunca tinha ouvido falar de dar frutos a alguém de forma viva.
É literalmente uma história que poderia entrar nos registros Interstellar. Huan Qingren e Yu Seng trocaram um olhar. Eles reprimiram temporariamente seu choque interno sem falar. O simples Yuan, ele, não tinha tanta astúcia. Li, você é incrível. Como você quer dividir esses cocos? Li contou nos dedos. Somos 4. Um para cada um. O que fazer com o resto em doces? Tudo bem para você? Sua aparência doce e arredondada conseguiu seduzir os 3. Eles começaram imediatamente a abrir os cocos, escavando a polpa do cocô. O suco deste cocô mutante é rico e doce, e também tem efeito de eliminar a fadiga. Li, carregando um grande cocô, bebia de grandes goles. Enquanto isso, Qingren já havia trazido uma bandeja de chips de cocô perfumadas. Depois, havia o bolo de cocô, biscoitos de leite de cocô, doces de leite de cocô. Quando Li saiu, sua pequena bolsa estava cheia de guloseimas deliciosas, e também as muitas belas pérolas que Yuan lhe deu, assim como a corrente de sereia oferecida por Yu Seng. Ela chegou de mãos vazias. Saiu com os braços cheios. Li se sentiu um pouco envergonhada. Então, depois de voltar ao palácio do Marechal, ela refletiu sobre alguns pequenos trabalhos manuais que aprendeu em sua vida passada. Origami, fazer sinos de vento, e fazer nós chineses. Ela comprou fios de seda bonitos na rede das estrelas. Ela então começou a se mexer. Assim, 3 dias se passaram sem que ela percebesse. Naquele meio-dia, ela acabará de terminar um nó chinês adornado com franjas. De repente, uma sombra caiu. Li se virou para olhar. Papai. Há pouco, ela ainda pensava em dar sua primeira obra para o papai. No segundo seguinte, uma pessoa apareceu. O pequeno bolinho de arroz pegajoso estava muito animado. Ela não hesitou e pulou diretamente nos braços do papai. Huan Xiao ainda vestia seu uniforme militar muito formal. Era evidente que ele tinha acabado de chegar e estava ansioso para ver sua filha. Antes, não importava para onde ele fosse. Nunca havia tido tanta pressa para voltar para casa. O pai e a filha se abraçaram por um bom tempo. Só então Li soltou um pouco o pescoço do pai, timidamente. O que você está fazendo aqui? Huan Xiao sorriu levemente. Ele levantou a mão para bagunçar o cabelinho macio da filha. Foi então que Li se lembrou do que tinha nas mãos. Ela levantou rapidamente o objeto como se mostrasse um tesouro. Papai, olha! É um nó chinês que eu fiz. É para você, papai. Uma leve brisa soprava. As franjas que balançavam estavam particularmente bonitas. Wang Xiao ficou um pouco confuso. Nó chinês. Li bateu a testa. Ela tinha esquecido. Neste mundo, não existe essa expressão. Pensando nisso, Li se sentiu um pouco triste, mas rapidamente se recompôs. Toda a beleza deste país permanece em sua mente. Ela certamente poderá mostrá-la a outros. É um presente que representa uma bênção. Li estendeu o nó chinês para o pai. Em um instante, Huan Xiao sentiu seu coração cheio até a borda. Sua filha. Como é bem educada. Quando Huan Feng se volta do trabalho, ele não vê sua irmã vir recebê-lo imediatamente. Ele ainda nem se acostumou. Quando ouve o mordomo dizer que o pai voltou, ela estava neste momento no escritório com o pequeno. O rosto de Huan Feng se ficou visivelmente sombrio. É verdade, com o papai, ela esqueceu o irmão. E naquele momento, dentro do escritório, Li realmente esqueceu o irmão. Um pequeno gato de pelúcia branco como a neve. Esticava-se sem ossos nos braços do pai. A pequena cauda pontiaguda balançava confortavelmente. Huan Xiao olhava com ternura para a pequena bolinha que rolava. Eu te levo para a escola amanhã. Ao ouvir isso, Li parou. Shua voltou à sua forma humana. Ela levantou levemente a cabeça para o pai, um pouco nervosa. Não se preocupe. Primeiro, vou te mostrar o ambiente da escola. Se você não gostar, mudaremos. Li assentiu docilmente. Mas em seu coração, ela ainda sentia um pouco de tristeza. Vamos para a escola. Então, não poderei mais ficar com papai e meus irmãos. O vento lá fora girou várias vezes. Ela finalmente não ousou entrar e lutar pelo pai. Então entrou furiosa no quarto para chamar seus subordinados. Estou de mau humor. Não pensem que vocês vão se sair tão bem assim. Todos vão trabalhar horas extras para mim. Na manhã seguinte, Li descobriu que tinha acordado na cabeça do pai. E além disso, eles já tinham saído. Papai ainda está na forma de uma besta estrelada. Ele faz sua corrida matinal ao redor da grande pradaria da propriedade. Li, bem pequena, está sentada na cabeça do pai.
Ela pode sentir que o papai corre muito rápido, mas só sente leves tremores. O sol brilha na medida certa. O gato, que acabará de acordar, se espreguiça em forma de panqueca. Ela se esconde atrás da orelha do papai para aproveitar o sol. Seus grandes olhos expressam uma inocência pura. Essa sensação de ser carregada correndo pelo papai é maravilhosa. Miau. Então ela vê o irmão correndo também. Grrr. A voz do tigre Kirin branco ressoa à frente deles. Lily entendeu a linguagem bestial do irmão. Papai, você é velho. Você corre tão devagar. De qualquer forma que se ouça, essas palavras pareciam provocativas. No entanto, Huan Xiao não se irritou, mas lançou um olhar cheio de insinuações para seu próprio filho idiota. Não sei se esse cara ainda poderá ser feliz mais tarde. O gato escondido atrás da orelha do papai chamou seu irmão. Infelizmente, o vento estava muito forte. Sua voz simplesmente não chegou aos ouvidos de Ji Fengxi. A corrida matinal terminou. Huan Fengxi foi o primeiro a entrar na vila. Então, ele balançou o rabo para Huan Xiao que o seguia. Papai, você não consegue mais, né? Você está tão mais lento do que antes. Era raro ele vencer o pai nem que fosse uma vez. Ele poderia falar disso por anos com seus dois irmãos. Huan Xiao lançou-lhe um olhar despreocupado. A orelha tremeu. O gato escondido atrás mostrou sua cabecinha. Miau. Olá, irmão mais velho? Huan Fengxi ficou pasmo. Não. Como ainda tem esse tipo de brincadeira? Ele também queria correr com o grupinho. Huan Fengxi estava tão irritado que queria bater na parede. Ele se odiava por não ter pensado nessa boa ideia. Sentia como se tivesse perdido bilhões nos últimos dias. Mas não ousava roubá-los abertamente do pai, por causa dos traumas de infância por ter sido espancado. Então despejou sua raiva em outro lugar. Por exemplo, cavando um grande buraco no chão. Lily, agora uma humana bonita e delicada, saiu correndo da vila. Ao ver o irmão mais velho cavando, abriu a boca em choque. Papai, isso não está certo. O irmão mais velho parece estar ficando louco. A vozinha fina estava até mais alta do que o normal. O Instituto Fengxi estava tão furioso que quase cuspia sangue. Essa coisinha fala qualquer coisa. Depois, olhou, com os olhos arregalados, Lily sendo levada pelo pai. Quando era pequeno, levou uma pancada na cabeça de uma nave espacial. Não a escute. Depois do café da manhã, iremos para a escola. Como o primeiro instituto especialmente criado para bestas estelares herbívoras, a Academia Estrela da Manhã tem um poderoso apoio. Quando Huan Xiao segurava a mão de Lily indo para o escritório do diretor, o diretor Karina já esperava na porta. Ao ouvir que o Marechal Huan iria mandar sua filha para a escola, ela ainda pensava que o Marechal estava brincando. Como todos sabem, o Marechal Huan é uma besta estelar carnívora muito poderosa. Então, sua filha. Não. Quando ele teve uma filha. Isso é absurdo. Ela exibiu um sorriso profissional olhando o pai e a filha avançarem. Ao mesmo tempo, ela se lembrava em seu íntimo. Como educadora, é preciso ter paciência com os pequenos. Então, ficou surpresa com o pequeno à sua frente. Pode-se ver que Lily segurava a mão do pai com um pouco de nervosismo, mas mesmo assim falou muito educadamente. Olá, senhor diretor. Karina ficou um pouco comovida, mas como educadora, de repente ficou em alerta. Marechal Yuan, você deveria saber, não é? Que seja para roubar ou sequestrar os filhos de outros. Mas isso precisa passar por um tribunal militar. Porque ninguém acreditaria mesmo se matasse o diretor. O marechal violento possuindo sangue de Kirin e tigre pode realmente ter filhos tão doces e fofos. Bem no momento em que Lily reuniu coragem para falar a favor do pai, de repente, o sino do fim das aulas tocou. Muitas crianças apareceram de repente no playground. Embora todas fossem bestas estelares herbívoras, elas também eram muito travessas. Lily viu um coelho maior que a laranja rechonchuda, que estava roendo uma bola de pedra. E um professor perseguia um hamster do tamanho de uma bola de basquete, segurando pelas patas traseiras e sacudindo. De repente, uma multidão de brinquedos caiu da boca dele. Uma ideia surgiu de repente na mente de Lily. Um hamster tão grande. Um único de seus gatinhos não seria suficiente nem para ele engolir. Ela não pôde deixar de olhar para seu pequeno corpo. Ela se motivou silenciosamente em sua cabeça. Precisa ficar um pouco maior. Enquanto o diretor não largava o osso. Nesse momento, vários jovens professores entraram no escritório. Sem cerimônia, cercaram Lily. Você é a pequena Lily, não é? Vi seu vídeo no parque de diversões.
Bem-vinda à nossa turma de girassóis. Que dizer de coisas sem sentido? Claro, Lily entrou na nossa turma rosa. Até o diretor, empurrado de lado, teve que intervir. Você não quer ser tão pouco precioso, não é? Vários professores discutiam tão intensamente que quase chegaram às vias de fato. No final, foi a professora Lulu da turma dos girassóis quem venceu. Ela ajeitou os galhos de cervo que cresciam em sua cabeça. Em seguida, sorriu docemente para Lily. A professora vai te mostrar a sala de aula. As crianças da nossa turma são todas muito gentis e calmas. Lily se aproximou um pouco do pai, nervosa. Por que ela está tão desconfiada? Nesse momento, os jovens herbívoros pareciam sentir a aproximação de um perigo. Todos correram em outra direção. Vários deles, ainda tontos, colidiram entre si e acabaram se embolando sem pensar. Não era culpa deles. Quando ele brinca, a pressão que emana é forte demais. Os pequenos têm medo instintivamente. Lily imediatamente apertou a mão do pai. Seu pequeno corpo se endireitou instantaneamente. À primeira vista, parecia apenas calma e obediente. Mas, olhando com mais atenção, podia-se ver que seus olhos claros estavam cheios de preocupação. Algumas lembranças desagradáveis voltaram à sua mente. Não devo preocupar o papai. Lily se esforçava para reprimir o medo dentro dela. Ela se preparou para esboçar um sorriso para o pai. Mas os passos de Huan Xiao pararam. Ele olhou para a professora Lulu ao lado. Desculpe. Minha filha talvez não venha à escola por alguns dias. O coração de Lily deu um salto repentino. Será que o papai estava bravo com ela? Ela reuniu coragem para levantar a cabeça. Mas de repente caiu nos braços de alguém que exalava um perfume suave. Lily, não tenha medo. Você não precisa se forçar. O tom de Huan Xiao era de uma doçura sem precedentes. Se quem o conhecia o ouvisse, ficaria certamente surpreso, como se um iceberg estivesse derretendo. A professora Lulu acenou rapidamente com a mão. Seu olhar para Lily estava cheio de ternura. Não tem problema. Espere até que Lily se sinta melhor para voltar. Ela já estava acostumada com crianças que não queriam ir à escola. E também com as que tratavam mal os professores. De repente, apareceu uma criancinha tão obediente. Quem ousaria dizer uma palavra ruim sobre ela? Depois de voltar para casa, Huan Xiao rapidamente contatou Huan Qingran. Pediu que ele chamasse um psicólogo infantil renomado. Como amigo, ele veio fazer uma visita. Lily já estava acostumada com os amigos do irmão que vinham visitá-la. No entanto, o resultado do diagnóstico deixou a família abatida. Devido à violência psicológica que sofreu antes, Lily sofre de autismo leve. Quando se afasta da companhia de seus entes queridos, ela facilmente cai em ansiedade e pânico. Ao ouvir isso, Ji Qingran mergulhou em profundo remorso. Ele se lembrou da primeira vez que viu Lily, uma garotinha chorando silenciosamente em um canto. Se ele tivesse podido abraçá-la naquele momento. Quanto a Huan Xiao, ele simplesmente não pensava tanto. Era natural que sua filha quisesse ficar perto dele. Os erros vinham dos outros. Ele queria que aquela mulher pagasse por isso. Ele lembrou Huan Qingran de cuidar bem de Lily dali em diante. Depois, ele foi sozinho até a primeira prisão. Naquele momento, Xiao Yuani estava sendo espancada pela chefe do dormitório. Ao ouvir que alguém a procurava, seus olhos se iluminaram de imediato. Na época, ela havia se esforçado muito para roubar o gene do Marechal, mas não esperava dar à luz uma fera estelar tão fraca. No fim, foi pega tentando extorquir dinheiro. Não importa quem viesse, ela precisava aproveitar a chance para tentar escapar. No entanto, ao ver a pessoa em quem pensava dia e noite, Xiao Yuani imediatamente se arrependeu. Huan. Marechal Huan. Como é que o senhor está aqui? Huan Xiao a olhou com um rosto gelado. Vim aqui para te fazer entender o crime imperdoável que cometeu contra Lily. Esse interrogatório conduzido pessoalmente por Huan Xiao durou 4 horas. Quando ele saiu, o carcereiro abriu a porta da sala de interrogatório. Podia-se ver que Xiao Yuani havia voltado à sua forma original. A raposa de 3 metros estava espancada, respirando com dificuldade. Todos se entreolharam e permaneceram em silêncio. No entanto, isso não passou despercebido por uma única pessoa. Era Sua Majestade Almer, do Império das Feras Estelares. No Palácio Imperial, Almer estava reclinado preguiçosamente no parapeito da janela. Seus longos dedos brincavam com o sino de conchas pendurado na borda da janela. Era um presente que Lily lhe havia enviado depois de receber sua carta. Ela o tinha incluído em sua resposta. O roubo do gene do Marechal.
Ela deu à luz uma criança, mas não a tratou bem. Almer falava com um tom suave, mas havia em sua voz um perigo gelado. Então, o médico do mercado negro que a ajudou ainda não foi encontrado? Vá ajudar o Marechal Juan. O capitão dos cavaleiros ao lado, abaixou a cabeça e assentiu. Mas, por dentro, ele ficou um pouco comovido. Foi realmente graças à querida senhorita Lily. Era raro que seu rei preguiçoso levasse algo a sério. Naquele momento, Lily ainda não sabia quantas pessoas estavam voltando sua atenção para ela. Naquele momento, ela estava sendo levada ao campo por seu irmão mais velho, Giffency. O psicólogo disse que era necessário fazer com que Lily tivesse o máximo possível de contato com estranhos, mas sempre acompanhada pela família. Então Juan Fency decidiu levar Lily para conhecer seu esporte favorito. Irmão mais velho. A gente vai pular daqui? Lily se encolheu nervosamente nos braços de Juan Fency. Não tenha medo. As asas voadoras permitem voar pelos céus. E eu tenho licença de voo. Para sua surpresa, Lily ficou ainda mais nervosa. Mas, é justamente porque você pode voar que é perigoso. As pessoas que não podem voar simplesmente não viriam. A sua voz murmurante era fraca, mas as pessoas à volta ouviram-na. O amigo de Juan Fency, Qin Guan, rebentou a rir. A tua irmã é mesmo engraçada. Eu digo, não podes mesmo deixar-me dar-lhe um abraço? Juan Fency nem sequer reparou. Prendeu seriamente todo o equipamento. Depois deu uma palmadinha na pequena cabeça de Lily. Está na hora de descolar. Confias no teu mano? Olharam-se. Posso escrever um testamento? Lily fez beicinho. Ela não conseguia mesmo trair os seus pensamentos interiores. Por que outro testamento outra vez? O rosto de Juan Fency ficou completamente escuro. Qin Guan ria-se tanto que caiu no chão. Mas quando foi levada para o céu pelo irmão, Lily reuniu coragem e abriu os olhos. E ficou maravilhada. Ao olhar ao longe, as montanhas e florestas pareciam minúsculas. Parecia ter se tornado num pássaro sob a orientação do irmão. Era uma liberdade que nunca tinha sentido antes. Tão alto! O meu irmão é incrível. Lily aplaudia como uma pequena foca sobre o peito do irmão. Obviamente, já não tinha medo nenhum. Até que voou e voltou a cair no jardim das crianças. Lily pousou os 2 pés no chão. Ainda sentia uma certa sensação irreal de flutuar. Deve ser o primeiro gatinho a voar, não? O vento na colina era muito agradável. Juan Fency simplesmente transformou-se na sua forma animal. Servia de almofada para a irmã descansar, por causa do instinto territorial dos animais. Os outros visitantes estavam a pelo menos 100 metros dali. No entanto, isso não impediu todos de olhar naquela direção. Claro, os seus olhares detinham-se principalmente naquele pequeno ser branco, sobre o corpo daquele humano fofo e macio. Aquele pequeno ser é mesmo demasiado fofo. Tão pequeno. Quem quer formar um grupo comigo para raptar? Ei, chega! Eu não me atrevo a aproximar daquele enorme Killing Tigre. Ela está a escovar o irmão? É possível? Vê-se Lily tirar do nada uma pequena escova. Ela estende a mãozinha para escovar o irmão. Os pelos escovados não sabiam onde pôr-se. Ela simplesmente os enfiou no bolso das jardineiras. No início, Juan Fency achou um pouco estranho, mas logo se deitou confortavelmente como uma panqueca de tigre. Até os que observavam começaram a invejar. Meu Deus! Olha como parece agradável quando ela escova aqueles pelos flutuantes. Sim, sim. Em cada época de muda, fico com a boca cheia de pelos. Mas os membros das feras estelares não têm ninguém que os escove. Pai, isso podia matá-los a pancada. Mãe, é uma presença ainda mais feroz que o pai. Quanto aos outros irmãos, ainda mais trágico. Ao vê-lo, só apetece dar-lhe um murro. Buá, por que é que a irmã dos outros é tão fofa? Um grupo de feras estelares só podia transformar-se em invejosos. De longe, os 2 irmãos pareciam viver em paz tranquila. No entanto, nesse momento, a internet explodiu. Acontece que um streamer famoso também veio brincar com as asas voadoras. Viu muitas pessoas reunidas numa direção, e também se aproximou por curiosidade. Com ele vinha também a câmara voadora atrás dele. Sob a lente de alta definição, os internautas viam ainda mais claramente do que os presentes no local. Socorro! Quem me tira desta sala de transmissão ao vivo? É só uma atividade tão aborrecida como pentear. E acabei por ver isto durante meia hora. Aquele pequenino é mesmo demasiado fofo. Há pessoas a organizar-se para raptar? Tu aí em cima, acorda. Ao ver o aspecto daquele Killing Tigre,
Deve ser sangue da família do Marechal Juan. Se fores capaz de roubar um, vai lá. Quando o streamer percebe o que se passa, descobre que a sua sala de transmissão não perdeu audiência. E até que o número de fãs aumentou várias vezes. Há até quem goste de ver o caos, que o incentivavam a se aproximar um pouco mais para ver melhor. O transmissor engoliu em seco, hesitando entre o público e a própria vida. A consciência territorial dos animais estelares de alto nível é especialmente forte. Além disso, o outro lado parece ser membro da família de um alto oficial militar. Aproximar-se é praticamente procurar a morte. Depois de hesitar várias vezes, ele tentou dar um passo à frente, pensando que se o tigre Kirin deixava os filhotes serem penteados, devia ser um animal de bom humor. Mas no segundo seguinte, o poderoso tigre branco levantou a cabeça e lançou um olhar feroz em sua direção. O transmissor, aterrorizado, caiu no chão, as pernas tremendo. Lá, Lily acabou de mover o braço dolorido. O pelo do irmão mais velho é muito grosso. Ela penteou por muito tempo. Seus bolsos no peito já nem cabem mais nada. Mas uma grande pata de tigre a puxou para seus braços. Pronto. Vamos descansar um pouco. Juan Fenci, na verdade, nunca dormiu. O grupo imóvel no chão também estava ali para divertir Lily. Ao ver a multidão ao longe se dispersar um pouco, Juan Fenci balançou o rabo satisfeito. Nesse momento, seu terminal emitiu alguns sons. Era uma mensagem enviada por um amigo no grupo. Juan Fenci já foi mercenário. No grupo estão os companheiros de aventuras que ele formou com alguns amigos. Pode-se dizer que é sua profissão secundária. Ele pensou que tinham aceitado outra missão difícil. Quem diria que, ao abrir o terminal, foi atingido por uma onda de fofocas. Capitão, o que você está fazendo? Se foi sequestrado, pisque os olhos. Meu Deus, você até deixou um pequeno animal te pentear. Isso deve ser um efeito especial, né? Mas, lágrimas de inveja escorreram pelos cantos dos lábios. Como pode haver um animalzinho tão adorável? Um bando de idiotas ignorantes. Juan Fenci só queria jogar o terminal de lado. De repente, percebeu algo errado. Como esses caras sabiam que Lily o penteou? Então ele abriu a rede estelar. Viu o tópico que dominava as tendências. O primeiro animal estelar do cosmos, Mincy Gogo. O Marechal Juan parece ter uma filha. Procurando pela cor de bolsa favorita da pequena. Juan Fenci franziu a testa e assistiu ao vídeo várias vezes. Depois decidiu salvar o vídeo. Virou-se e ordenou que todas as tendências fossem retiradas. Outros vídeos e fotos foram removidos da mesma forma. Os internautas exibiam provas da fofura absorvente. De repente, ele arregalou os olhos. As pessoas agem. Cadê meu pequeno? E o meu docinho fofo, onde está? Droga, fiquei tão encantado que esqueci de gravar o vídeo. Alma caridosa, poderia compartilhar? Dependo disso para sobreviver. E naquele momento, havia mais uma pessoa, segurando um aparelho com um ar de incredulidade. Na primeira escola militar, Juan Ling acabava de voltar ao dormitório depois da sala de treino. Foi cercado pelos colegas de quarto, com olhos brilhantes. Não é possível. Você é mesmo discreto, hein? Ainda tem uma irmãzinha tão preciosa. Que irmã? Juan Lingyan ficou totalmente confuso. Então lembrou vagamente. Antes, seu pai tinha mencionado que queria enviar um pequeno objeto para a escola vizinha. E pediu que ele ajudasse a cuidar disso. Mas depois, ele investigou. Não havia novo aluno na casa ao lado. Pensou que o pai estava enganando. E simplesmente deixou para lá. Será que o pai realmente arrumou uma madrasta para ele? Pensando nisso, Lingyan pegou as roupas e foi para casa. A escola dá folga uma vez por mês. Mas Juan Lingyan não voltava há muito tempo. Hoje, papai e o irmão mais velho não estão em casa. Lily faz artesanato no jardim. Graças aos pelos de tigre fornecidos pelo irmão mais velho, ela ainda desenvolveu uma nova variedade. Bola de feltro. Como era a primeira vez que fazia isso, Lily segurava uma agulha. Trabalhou com cuidado por muito tempo, antes de criar uma bola de feltro irregular. Quando Juan Lingyan voltou, ele viu uma pequena silhueta sentada na grama, de costas para ele. Uma pequena silhueta coberta de pelos. O que você está fazendo? Esses não são os pelos de Juan Fenci? Um som repentino fez Lily estremecer. Segurando uma agulha, ela se virou. PFF, um som. Parecia que ela tinha espetado algo. Mas ela não sentiu dor. Lily engoliu em seco, abaixando a cabeça. Sua agulha estava enfiada em uma perna longa demais. Ah não, eu não fiz de propósito. Assustada,
Lili puxou a mão rapidamente. Então viu o sangue voltar a escorrer da perna do outro. Desculpa. Eu vou pegar um curativo para você. Dizendo isso, ela se levantou, mas foi rapidamente puxada de volta. Huan Lingyan limpou distraidamente o sangue da perna. Ele não deu importância a esse pequeno ferimento. Você, seu pequeno. É o pequeno grude que meu pai trouxe para casa. Lili inclinou a cabeça. Ela se esforçava para associar a pessoa diante dela com as informações dos poucos irmãos que o pai havia mencionado de passagem. Então tentou abrir a boca. Você é o terceiro irmão. Huan Lingyan sentou-se no pequeno banquinho ao lado. As pernas esticadas, muito longas, fazendo a cadeira parecer especialmente pequena. Fala. O que você acha que eu deveria fazer para me vingar de você? Ele pegou a lança ao lado sem pensar, e a girou na mão. Por que não raspar todos os pelos da sua cauda? Lili encolheu a cauda de medo. Esse irmão mais velho é realmente assustador. Parece que ele não é muito normal. Seus pezinhos esfregaram o chão várias vezes. Ela se virou e quis correr. Mas depois de alguns passos, sua cauda foi agarrada. Irmão mais velho, solta-me rápido. As lágrimas de Lili escorriam de dor. Sua pequena mão continuava batendo no dorso da mão de Huan Lingyan. Ela acidentalmente tocou o comunicador. Em menos de 3 segundos, a pessoa do outro lado atendeu. No momento em que a projeção de Huan Fengxi apareceu, as 3 pessoas se olharam, 6 olhos ao todo. É a Lili. Como você tem tempo para cuidar do seu irmão? O rosto de Huan Fengxi, que antes sorria, escureceu rapidamente ao ver a cena diante dele. Huan Lingyan. Uma voz furiosa rugiu da projeção virtual, fazendo Huan Lingyan se sobressaltar. Ele abaixou a cabeça para olhar o pequeno travesso que segurava. Lili também o olhava inocentemente. Ela realmente não fez de propósito, sabe? O que você está fazendo? Solte logo sua irmãzinha. Você bateu nela? Huan Lingyan, o grandalhão de 1,90 m, com uma rebeldia de 9,1 m, levantou o queixo com uma expressão provocante. E daí, o que tem? Huan Fengxi rangeu os dentes, com raiva nos olhos. Prepare-se para me pagar por isso. Lili levantou as mãos rapidamente. Irmão mais velho, não, não. O terceiro irmão não me bateu. Ao ouvir as palavras de Lili, Huan Fengxi relaxou um pouco. E lá estava Huan Lingyan se metendo em encrenca de novo. Mas eu vou bater nela agora. E também vou raspar todos os pelos dela. Lili ficou tão preocupada que suas orelhas caíram. O terceiro irmão não tem salvação. Espere para morrer. De fato, a pessoa do outro lado ficou completamente furiosa. Deixou uma mensagem de aviso e desligou. Tela preta. Provavelmente já estão a caminho de volta. Huan Lingyan não sentia o menor medo. Ele colocou Lili, que estava nos braços, no chão. Ela também colocou todos os frutos que o mordomo havia preparado para ela na boca. Lili esfregou o bumbum dolorido. Ela olhou novamente para a coxa de Huan Lingyan, que ainda sangrava. Ela pensou que o cérebro do terceiro irmão talvez realmente tivesse um problema. Por fim, ela correu cambaleando em direção à casa. Ela voltou com um grande kit de primeiros socorros. Estando ao mesmo tempo nervosa e preocupada, começou a tratar dos ferimentos de Huan Lingyan, contanto que conseguisse enfaixar bem o terceiro irmão. Ele não deveria mais querer raspar os pelos da cauda, certo? Mas ela não tinha feito isso de propósito. Naquele momento, as bochechas de Lili estavam bem redondas. Ela tinha uma expressão um pouco feroz. Huan Lingyan achou aquilo engraçado por dentro. Ele realmente nunca tinha visto uma coisinha tão fofa mesmo quando estava com raiva. Naquele momento, o mordomo também chegou. Ele pensou que o jovem mestre e a senhorita se davam até bem. Mas quando viu as marcas de sangue na mão de Lili, de repente empalideceu de surpresa. Senhorita, o que aconteceu com a sua mão? Ele correu com grandes passadas para se aproximar rapidamente. Pegando Lili nos braços, estava extremamente preocupado. Não tenha medo. Vou chamar o médico imediatamente. Dizendo isso, sem esperar Lili falar, ele discou um número. Alô, é o Dr. Xiao? Minha senhorita se machucou. Venha rápido para o Palácio do Marechal. Traga os melhores remédios. Sim, 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 imediatamente. É muito grave. Huan Lingyan ficou sem palavras ao ver o olhar atônito daquela coisinha. Mordomo, você ficou cego de velho? Por que me lembro que nós 3 irmãos perdemos os dentes brigando antes? Você só borrifou um pouco de remédio e pronto. O que está acontecendo agora? Está usando 2 pesos e 2 medidas, não é? Naquele momento, Lili também limpou o sangue das mãos.
Mordomo, vovô, eu não estou machucada. É o meu irmão mais velho que está ferido. Ao ouvir isso, o mordomo também olhou para Huan Lingyan. Seu rosto recuperou uma expressão séria. É assim, então? Então, jovem mestre, quer se lembrar? No passado, vocês se batiam dezenas de vezes por dia. Acha mesmo necessário chamar um médico? Depois de falar, ele tirou novamente um lenço e limpou cuidadosamente as mãos de Lili. Depois se virou para avisar o médico para não vir. Ao sair, lançou um olhar de desaprovação para Huan Lingyan, como se o culpasse por se machucar, o que acabaria preocupando novamente a senhorita Lili. O ferimento de Huan Lingyan acabará de ser enfaixado. Huan Fengxi voltou com uma aura sombria. Os dois irmãos, ao se encontrarem, não mostraram nenhum sinal de afeto. Pelo contrário, se olharam como inimigos, os olhos vermelhos de raiva. Lili nem teve tempo de reagir. Huan Lingyan de repente virou a mesa e saltou para fora. Ele foi direto brigar com Huan Fengxi e rolaram para fora da vila. Depois se transformaram em duas feras gigantes e começaram a se esbofetear, com garras tão grandes. Faziam tanto barulho que a grama do jardim da frente foi levantada. A forma animal de Huan Lingyan era um leão dourado. Um leão e um tigre brigando em uma confusão só. Lili nem ousava se aproximar. Ela só ficou parada à porta, imóvel e ansiosa. Irmão mais velho e segundo irmão. Não briguem mais. Que tipo de irmãos são esses? São piores que irmãos de plástico. Irmão mais velho, pare agora. Se continuar batendo, o terceiro irmão vai realmente ficar idiota. Agora, Lili tem plena certeza. O cérebro do terceiro irmão realmente tem problemas. Mesmo sem conseguir vencer o irmão mais velho, ele continua provocando. Huan Lingyan, esmagado no chão e sendo esfregado, encontrou um momento para uivar. É você quem é idiota, sua pestinha. Então levou mais dois grandes tapas de Huan Fengxi. Aquela pata de tigre batia com força mesmo. Os golpes faziam a cabeça de Huan Lingyan vibrar. Então Huan Fengxi habilmente cavou um buraco no chão. Lili ficou um pouco confusa. O que você está fazendo? Ela logo descobriria. Huan Fengxi cavava o buraco numa velocidade incrível. Ele imediatamente agarrou a pele do pescoço de Huan Lingyan e o jogou dentro do buraco. Você não gosta de se mover? Quero ver como vai bater se não puder se mexer. Vendo o irmão mais velho jogar habilmente o terceiro irmão no buraco. E depois, rapidamente, como se estivesse enterrando excremento, encheu o buraco de terra. Logo restou apenas uma cabeça de leão rugindo. Um momento de distração surgiu no rosto de Lili. Naquela altura, na sua forma humana, ela não conseguia compreender a linguagem das feras. Mas isso não a impedia de ler o rosto daquela cabeça de leão. Ela podia ver que ele não estava a dizer nada de bom. Mas Huan Fengxi não o ouviu. Ele virou-se e atirou um monte de lama com as patas traseiras. O mundo inteiro ficou em silêncio. Depois, aproximou-se alegremente da irmã. Levantou as patas dianteiras e voltou à forma humana. Vamos, Lixi. Vamos comer. À mesa do jantar. Um jantar farto já estava servido. O mordomo, com um sorriso, recebeu Lili. O mestre da casa deve voltar um pouco mais tarde hoje. Senhorita, jante primeiro com o jovem mestre. Não há necessidade de se preocupar com o terceiro jovem mestre. Os irmãos não se divertiam assim há muito tempo. Lili não pôde deixar de sorrir. Tenha certeza de que isso é mesmo uma brincadeira? Durante o jantar, Lili não pôde deixar de lançar olhares para o jardim. A preocupação no seu rosto era evidente. Nesse momento, Yuan Lingyan já tinha cuspido toda a terra da boca. De vez em quando, gritos ecoavam pelo jardim. Irmão mais velho. Será que o terceiro irmão já reconheceu o erro? Huan Fengxi abanou calmamente a cabeça. Não. Ele chamou-me de idiota. E ainda disse que acabaria por me espancar até eu ficar com cara de porco. Lili retomou a refeição sem hesitar. Está bem. Então que o terceiro irmão continue a cavar. Pouco depois do jantar, Huan Xiao voltou. Assim que Lili ouviu o som dos passos, começou imediatamente a correr nas suas perninhas curtas para o receber. Ao mesmo tempo, notou que o pai acabava de entrar. O terceiro irmão lá fora permaneceu imóvel. Fingia-se completamente de morto. Lili não pôde deixar de rir por dentro. Parecia ter descoberto o ponto fraco do terceiro irmão. Huan Xiao não ficou nem um pouco surpreso ao ver o terceiro filho enterrado na terra. Apenas lançou um olhar frio para o jardim. Daqui a alguns dias, ele irá para o regimento. O que ele quer dizer é: não é que goste de bater no quarto, mas que vá lá mostrar do que é capaz. A grande cabeça de Huan Lingyan tremeu.
O que é isto? Parecia que o pai tinha algo contra ele. Mas como é que o terceiro filho rebelde se renderia? Saiu do buraco com a ajuda do mordomo. Voltou à forma humana e sacudiu a terra. Então eu vou. Quem tem medo de ti? Huan Fengxi lançou-lhe um olhar como quem diz que ele é idiota. Este imbecil. Prepara-te para apanhar. Huan Xiao também não prestou atenção aos olhares dos dois filhos. Mas virou-se para Lili. O olhar dele suavizou-se visivelmente. O tribunal vai abrir amanhã. Lili quer ir? Lili apertou firmemente a chávena nas mãos. Pensou um momento. Depois acenou com firmeza. Quero ir. Ela compreendia o que o pai queria. Aquela mulher que a tinha maltratado. Lili nunca a considerou sua mãe. Desde o seu nascimento. Mesmo que tivesse sido um pouco gentil com ela. Lili talvez até se tivesse compadecido e intercedido por ela. Mas Xiao Yuan nunca poderia imaginar que Lili tinha memórias desde o nascimento. Ela lembrava-se de que lhe dava sempre leite em pó gelado. Um suplemento nutricional de má qualidade. Mesmo depois de ela ter se transformado pela primeira vez num animal estelar. Num acesso de raiva, quase a estrangulou. Lili nunca contou isso ao pai nem ao irmão. Mas o que ela não sabia era que Huan Xiao já tinha feito Xiao Yuan confessar pessoalmente este julgamento público. Ele também espera que Lili possa despedir-se de tudo que ficou no passado. Nesse momento, Huan Lingyan aproximou-se com interesse. O pai planeia processar quem? Ainda há alguém que precisa da sua intervenção pessoal? Essa pessoa é mesmo sortuda corações negros. Lili limpou a cabeça do seu pequeno soldado. Por um momento, ela ficou um pouco confusa. Depois foi levantada nos braços de Huan Xiao. Vamos lá. Vamos acompanhar o papá ao escritório. No dia da partida, no dia seguinte. O que foi surpreendente é que Huan Lingyan também veio. Huan Xiao e Huan Fengxi não disseram nada em especial. Mas quando subiram para o carro flutuante, Huan Lingyan olhou para o interior do carro. Chegou quase a pensar que o pai já sofria de demência senil. O que é isto? Apontou para os brinquedos dentro do carro. E havia almofadas fofas e pequenas mantas de cores vivas. Esforçava-se para encontrar um adjetivo adequado. Nesse momento, Lili também foi colocada dentro do carro. Sentou-se com familiaridade sobre a almofada macia. Olhou para ele segurando o seu boneco de gato. Vou antes no carro do meu irmão mais velho. Huan Lingyan segurou a testa, desesperado. Virou a cabeça e foi em direção a outro carro flutuante. Mas outra vez, quase se atirou contra a parede de dor. Huan Fengxi, comeste cérebro de tigre ou quê? Como é possível que haja ainda mais coisas do que no carro do pai? Vocês dois foram drogados por essa miúda? Ah, prefiro morrer a sentar-me com essas coisas. Huan Fengxi olhou para ele com ar feroz. Senta-te, se quiseres. Não me sento, desenrasca-te. E no futuro, não digas isso diante de mim e do pai. Cuidado, ou levas uma grande chapada. Ao ver a atitude do irmão mais velho, Huan Lingyan fez uma careta. Não sei mesmo o que é que essa irmãzinha barata tem de especial. Mas, de repente, a imagem daquela pequena com os olhos marejados surgiu-lhe na mente. A tratar da própria ferida. Está bem. Não é totalmente inútil. Depois voltou a fazer a pergunta de ontem. Quem é que o nosso marechal quer realmente acusar? Huan Fengxi falou com voz calma. A mãe biológica de Lili. Huan Lingyan deixou escapar um caramba, incrível. Foi realmente inesperado para ele. Para dizer a verdade, antes de voltar, pensava mesmo que o pai tinha arranjado uma nova amante, tão rebelde quanto ele. Claro que não queria que aparecesse uma mulher em casa e tivesse de lhe chamar mamã. Mas, ao regressar, só encontrou uma rapariguinha barata. Enquanto suspirava de alívio, também ficou um pouco curioso. Quem diria? No dia seguinte, ouviu-se dizer que essa mulher tinha sido enviada pelo pai a um tribunal militar. TSK. Interessante. Nesse momento, o veículo flutuante já tinha chegado diante do tribunal. Os membros da família Huan desceram um após o outro. Sentaram-se devidamente no banco. Este julgamento dizia respeito ao marechal. Mesmo que Huan Xue não quisesse, também acabaria por atrair a atenção do público. Em breve, os dois acusados foram trazidos. Xiao Yuan Yi, vestida com roupas de prisioneira, foi conduzida ao banco dos réus. Viu imediatamente alguém sentado na primeira fila. Lili, com uma aparência radiante. Além disso, o marechal Huan e os dois filhos estavam sentados ao lado dela. Os olhos de Xiao Yuan brilharam subitamente, como se agarrasse a uma tábua de salvação. Lutava desesperadamente para se libertar dos guardas.
Ao mesmo tempo, gritou para Lili. Lili, sou a tua mãe. Rápido, salva-me. Pede ao marechal para me salvar, por favor. A sua expressão era um tanto sinistra. O rosto outrora bonito, após a vida na prisão, já estava tão gasto que quase não parecia humano. Lili apenas a olhou. Apertou os lábios sem dizer nada. Huan Xiao e Huan Fengxi seguraram-lhe as mãos ao mesmo tempo, oferecendo-lhe um consolo silencioso. Huan Lingyan cruzou os braços num ar descontraído. Olhou friamente para aquela mulher, desde o momento em que ela pediu ajuda gratuita à sua irmãzinha, até vê-la ficar indiferente. Depois começou a insultar e a gritar furiosamente. A sua expressão tornou-se ameaçadora. A família Huan, mesmo que ela fosse apenas uma filha ilegítima, ninguém podia permitir que um estranho a humilhasse. Huan Ling agarrou a garrafa ao seu lado e atirou-se para bater em Xiao Yuanin, com uma velocidade tão rápida que mal se conseguia ver. Ouviu-se apenas o grito dilacerante de Xiao Yuanin. O nariz e a boca sangravam os dois. Indescritível. Agradecemos aos familiares do queixoso por não perturbarem o tribunal. Huan Lingyan, que acabará de ser advertido, recostou-se no encosto da cadeira e apenas fez um som indiferente. Nesse momento, ele entendeu. Lili lhe lançou um olhar furtivo, surpresa. Aparentemente, ela não esperava que ele agisse. Na verdade, se Huan Lingyan não tivesse agido nem 0,01 segundo antes, Huan Xiao e Yuan Fengxi também interviriam. Os olhares deles sobre Xiao Yuan já estavam cheios de intenção assassina. No Império dos Animais Estelares, devido à maneira como as crianças podem destruir um lar, cada vez menos famílias desejam ter filhos. Por isso o Estado protege os jovens animais de forma muito rigorosa. Na verdade, mesmo os pais que dizem querer abandonar o próprio filho, ainda cuidam bem dele até atingir a maioridade. Especialmente as mães. Pode-se bater no próprio filho, mas se for outra pessoa a bater, é inaceitável. É uma proteção muito forte. A situação de Xiao Yuan é muito grave. Não apenas teve a audácia de roubar genes de um marechal, como ainda maltratou a criança após o nascimento. Quando o juiz lia o depoimento em voz alta, todos lançaram olhares de nojo para Xiao Yuan e até mesmo Huan Lingyan ficou surpreso. Então olhou para Lili com um ar um pouco complicado. Por fim, Xiao Yuan foi condenada à prisão perpétua. E o médico que a ajudou na operação também foi trazido de outros sistemas estelares. Ela também foi condenada à proibição de exercer e a 100 anos de prisão. Quando Xiao Yuan foi levada, Lili apertou os lábios e soltou um suspiro. Seu rostinho estava um pouco pálido. Huan Xiao e Yuan Fengxi seguravam firme sua mão, acompanhando-a em silêncio. Ei, você não está se comovendo por esse tipo de pessoa, está? A voz meio provocadora de Huan Lingyan soou. Se for capaz de ter pena desse tipo de pessoa, não me culpe se eu te desprezar. Cale-se! Huan Xiao e Huan Fengxi gritaram em uníssono. Porém, a voz de Lili soou ao mesmo tempo. Eu não estou sendo indulgente. Eu só. Ela segurava firmemente a mão do pai e do irmão mais velho. O que deixava Lili mais triste era que, quando Xiao Yuan a insultou, também amaldiçoou seu pai e seu irmão. E ainda disse diante de todos que seu potencial espiritual era apenas nível F. Ela estava muito preocupada que isso trouxesse vergonha à família Huan. Ao ver sua cabecinha, Huan Xiao adivinhou o que ela pensava. Ele levantou a mão e acariciou seus cabelos fofos. Ninguém ousará dizer nada contra nós. Você só precisa se lembrar. Você sempre será parte da família Huan. No entanto, o caso acabou sendo divulgado na internet. Era um boato sobre o Marechal Ji. A velocidade de propagação foi tão rápida como se tivesse asas. Vocês ouviram? Essa mulher teve coragem demais. Ela ousou roubar os genes do Marechal Huan. Essa criança, que pena dela. Ouvi dizer que sua forma animal estelar é uma besta defeituosa. E seu potencial espiritual é apenas nível F. Será que isso é falso? Lembro que a força espiritual da família Huan era muito alta, não era? Esperem um pouco. Essa criança não seria aquele grupinho adorável que estava em alta recentemente, não? Então quer dizer que ela é uma filha ilegítima. Como ela pode ter uma relação tão boa com vários filhos da família Huan? Não, não, não. De qualquer forma, não acredito que um filho legítimo possa gostar de uma filha ilegítima. Os internautas discutiram muito sobre isso, e a discussão só aumentava. Mas logo, tópicos semelhantes desapareceram completamente. Estava claro que alguém tentava suprimir o assunto. Quando Lili voltou para casa e acessou a rede estelar,
A situação já havia sido controlada. No entanto, ela descobriu algo incrível. Era uma notícia nacional sobre seu pai. Essa pessoa parece um pouco familiar. Não tenho certeza. Olhe de novo. Na imagem, o papai estava de uniforme militar. Ele caminhava atrás de um jovem de cabelos pretos. Lily de repente arregalou os olhos. O que? O que? O que? Não é o Almer? Veja abaixo para mais detalhes. Sua Majestade do Império das Feras Estelares, acompanhado de vários marechais e condes. Visita o Rei dos Povos Marinhos. SSS Sua Majestade. Lily balança suas pequenas orelhas. Será que Almo é mesmo soberano deste país? Mas depois da surpresa, ela pareceu entender algo. Não é de se admirar que Almo tenha pedido ao papai para enviar uma mensagem para ele. Como alguém poderia não reconhecê-lo? Mas depois da surpresa, Lily não teve outras emoções desnecessárias. Afinal, ela acha que provavelmente não terão mais contato no futuro. Ela se espreguiça um pouco. Lily se levanta e se aproxima da janela. Ela rega algumas pequenas plantas que cultivou. Uma delas é uma flor chamada estrela cadente. Essa flor tem pétalas prateadas, com um toque de azul celeste. À noite, ela parece brilhar como se emitisse luz. É muito bonita. Lily descobriu por acaso o preço dessa flor. Também é bastante bonito. Um vaso de flores estelares foi leiloado por 20 milhões. No momento em que viu as imagens na internet, Lily, atordoada, segurou o aparelho e comparou com o vaso do seu quarto. Era idêntico. Não dá para dizer que é parecido. Só dá para dizer que é igual. Lily ficou completamente chocada. Por que as flores que seu irmão lhe deu são tão caras? Além disso, dizem que essa flor é difícil de florescer, porque o solo deste mundo está gravemente poluído. Isso mesmo, é novamente essa fonte de poluição. As plantas frágeis têm dificuldade em crescer nesse solo. Mas ela só cuidou dela por uns 10 dias. E pequenas flores já começaram a aparecer. Então, será que é mesmo uma estrela cadente? Lily não entende muito bem. Mas como já cuida dela há tanto tempo, vai continuar cuidando. Lily não se preocupa muito. Ela continua a abrir o terminal. Ela comprou fertilizantes para plantas. E também comprou hastes de videira preparadas. Ela planeja fazer uma bola de videiras para brincar. Nenhum gato pode resistir ao charme de uma bola. No entanto, neste mundo, as bolas de brinquedo são pesadas e resistentes. Certamente não é algo que um pequeno gato de pelúcia consiga manipular. Afinal, para os pequenos animais estelares, os brinquedos que não são pesados nem firmes parecem feitos de papel. No dia seguinte, depois de receber as hastes de videira, Lily não conseguiu esperar e fez uma linda bola de Vime. Depois ela se transforma em gata e começa a brincar com o robô Xiaomi. O gramado da mansão dos Huan é enorme. Lily se diverte muito. Sem perceber, ela correu até a borda da mansão. Por fim, o Xiaomi que brincava com ela acidentalmente jogou a bola para além do muro. Desculpa, Lily. Eu usei força demais. Miau, miau, miau. Não tem problema. Eu vou buscá-la. No entanto, o muro é alto demais para ela passar. Se quiser sair, precisa dar uma grande volta. Lily, percebendo depois, mostrou a língua. Espera. Do outro lado, parece haver uma mansão também. Ela é adjacente à mansão do papai. Se ela fosse até lá, seria realmente invadir a casa de outra pessoa? Lily, olha. Tem um buraco aqui. De repente, a voz do Xiaomi soou. Lily balançou o rabo fofo e avançou com passinhos leves. Afastando os arbustos, ela deu uma olhada. Havia mesmo um buraco. Mas definitivamente não era um buraco de cachorro. Por que cães não têm buracos tão pequenos? Mesmo o Xiaomi não conseguiria passar. Mas ela conseguiria com seu pequeno corpo. Lily se agachou diante do buraco e hesitou por muito tempo. Ela finalmente espiou para dentro do buraco. E viu imediatamente sua bola. Do outro lado também havia um gramado, que se estendia por uma longa distância. Mal se podia distinguir o contorno de uma vila ao longe. Além disso, havia uma floresta de bambu que bloqueava a vista. Não deveria haver pessoas por aqui, certo? Então, ela vai pegar a bola e voltar. Depois de 2 segundos de hesitação, Lily ainda assim estendeu cautelosamente seu dedinho. Isso vai levar só um instante. Ela só precisa trazer a bola de volta. Lily estava um pouco nervosa, como uma pequena ladra. Ela praticamente flutuou até sua bola feita de vinhas. Então empurrou a bola e quis voltar. De repente, uma imensa sombra caiu do céu.
Lili só teve tempo de levantar os olhos e dar uma olhada. Uma criatura enorme caiu diante dela. Miau miau. Maior que o pai dela. Seu corpo era totalmente negro e coberto por escamas duras. A cauda era tão grossa quanto um tronco de árvore. Bloqueava perfeitamente aquela pequena passagem. Quando pousou o pé, Lili até foi levemente arremessada para o ar pelo impacto. Ela levantou a cabeça com rigidez. E então cruzou um olhar dourado. Olhos mais brilhantes que o sol. Dessa vez, Lili nem teve medo. Ela ficou tão assustada que desmaiou. A barriguinha do gato de pelúcia branco como a neve virou. E ele caiu diretamente de costas. Almo também ficou assustado. Ele rapidamente se transformou em forma humana. Aproximou-se e pegou nos braços o gato desmaiado no chão. Ele também tinha acabado de se mudar. Lili tinha acabado de se esgueirar. Mas foi detectada pelos sensores de calor espalhados por todo o território. Ao ver de longe os olhos cintilantes da pequena criatura, Almo pôde então ter certeza que aquele pequeno e fofo animal estelar era Lili. Porque, além dela, em toda a galáxia, não se encontraria um segundo par de olhos azuis tão claros e puros, infantis. Almo pretendia fazer uma entrada majestosa e impressionante, mas não esperava que essa imponência fosse tão exagerada, que acabou fazendo o pequeno ser desmaiar direto. Bem, pequeno, por que você é tão pequeno? E também tão tímida? Almo segurava Lili nos braços. Achou engraçado, mas também se sentiu um pouco culpado.